aplicativo de teleinterconsulta em odontologia, né? Esse aplicativo ele foi desenvolvido pelo professor Bonan e pelo pós-graduando dele, Helder, e aí o intuito é que possa auxiliar os dentistas da Paraíba, dentistas da atenção básica, da atenção secundária, para que possa identificar problemas voltados para a área de estomatologia, dúvidas que a gente tem, o que acontece, né? Então, ao invés de ter que se deslocar necessariamente aquele paciente, então a gente pode, através desse aplicativo, mandar a nossa dúvida, tirar uma foto, e aí vão ter consultores que irão responder para vocês, irão orientar de como proceder, se tiver que encaminhar esse paciente também, então vai ter orientação nesse sentido. Então é com muita alegria que a gente faz esse anúncio. Alguns dentistas, eu acho que do município já começou a circular, né? Então alguns já estão sabendo, mas o lançamento oficial vai ser dia 27, e aí os consultores, né, então os residentes de clínica integrada em odontologia vão ser extremamente importantes nessa ação. Então, Marcílio, só para você ter ideia, a importância, né, dessa residência, que com a residência a gente consegue tocar um projeto desse. Porque, logicamente, produzir esse aplicativo dá trabalho, mas isso não é suficiente, né? Então, precisa ter as pessoas que irão dar esse suporte, e aí, então já agradeço aos residentes que toparam e vão tocar esse projeto, né? E as nossas atividades só crescem. Então, eu queria dizer que hoje, né, agora passando especificamente para a nossa atividade de hoje, agradecer ao Augusto, né, por ter aceitado rapidamente o nosso convite. E olhe que a agenda dele não é fácil. Para quem o acompanha no Instagram, quem não acompanha pode acompanhar, percebe o tanto de lives que ele participa, e a sua experiência é extremamente importante, né? Eu vou deixar, Augusto, eu acho que você vai poder se apresentar melhor do que eu também, então daqui a pouco eu passo a palavra para você. Mas eu não posso deixar também de agradecer aqui a parceria com a Secretaria do Estado. Augusto, essa aqui é uma atividade no âmbito da Universidade Federal da Paraíba, é um projeto de extensão que se chama Ciclo de Atualização em Saúde Bucal, que está mais ou menos há um ano aí, e aí em parceria com o Marcílio a gente tem conseguido a cada mês, numa certa periodicidade, desenvolver várias ações, e essa do ciclo, então, é uma delas. Então, dia 27, a gente vai ter o nosso próximo encontro. Quero agradecer aqui a presença de todos os coordenadores municipais de saúde bucal, gerentes de CEL, dentistas da rede, os residentes, mestrandos, doutorandos. Então, é um prazer tê-los aqui. A gente está aqui também com a presença da assessora técnica do Ministério da Saúde, a Ana Beatriz, carinhosamente chamada por Bia. Daqui a pouco ela dá uma palavrinha. Mas antes de passar para a Bia e em seguida passar para o Augusto, eu vou passar para o coordenador, Marcílio, para que dê umas boas-vindas e sua fala inicial, Marcílio. Oi, Edson. Valeu aí. Obrigado aí. Agradecer ao Augusto, né, por essa disponibilidade aqui conosco. Inclusive, viu, Augusto, eu comuniquei lá a Fernanda, a sua coordenadora aí, estadual de saúde bucal aí de Minas Gerais. Ela lhe elogiou demais, né, como o Edson já tinha feito. E a gente está muito grato a você, né? É um tema muito bacana. Eu mesmo estou cheio aqui de curiosidade em relação a esse tema, né? A gente sabe que com aquela portaria 526, o Ministério inseriu lá, incluiu o indicador, o código, né, de teleconsulta na APS, e cirurgia está incluso lá. E é uma estratégia, né, uma ferramenta muito importante, né? E essa pandemia ela veio mostrar isso mais do que nunca, né? E em relação a essa parceria com a universidade, né, eu só tenho a agradecer, né? Desde que nós firmamos essa parceria, através do ciclo de atualização em saúde bucal no SUS, a gente tem feito vários trabalhos aqui bem significativos, né? Sem esse apoio lá de Edson, né, da equipe lá de Edson, a gente não tinha conseguido realizar tantas atividades como tem sido, né?
E em relação à residência, vale ressaltar, né, Edson, que é a primeira residência em especialidade de céu e laboratório do Brasil, né? Então, foi um desafio realmente muito grande, né? Para isso, a gente teve que contar com um apoio, né, efetivo da nossa gerente executiva da Atenção à Saúde, né, Isabel, que ela abraçou a ideia e foi atrás da questão orçamentária, né, para poder a gente pôr isso em prática, né? Então, realmente a gente fica muito feliz com tudo que está acontecendo, né, em relação às ações de saúde bucal, né? E também, além dessa atividade do dia 27, eu gostaria já também de anunciar aí a vocês que a gente vai ter dia 3 de maio a avaliação do PEMAX-CEL, né, do PEMAX-CEL segundo ciclo. A gente vai ter o detalhamento, né, vai ser feito pela coordenação aqui no estado da Paraíba do PEMAX-CEL, né, professor André e professor Wilton, com a participação da Coordenação Geral de Saúde Bucal, né, na pessoa de Renato. Então, dia 3 de maio, a gente vai estar fazendo essa divulgação também para vocês. Tá legal? Então, vamos ao que interessa, né? Eu acho que Ana, Edson vai chamar aí Ana para fazer uma fala, né? Seja muito bem-vinda, Ana. E, inclusive, esse trabalho dela tem a ver com a teleodontologia, né, Edson? Bem, muito bem, isso mesmo. Bia, então com você aí, fica à vontade. Oi, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Ana Beatriz, né? Como o Edson disse, acho que Ana Beatriz é bem científico, quase ninguém usa, todo mundo usa Bia. Eu atualmente sou assessora técnica no Ministério da Saúde, também estou como mestranda em odontologia pela Universidade de Brasília, e aí por isso que hoje o Macaíba me convidou para falar bem brevemente com vocês, que é sobre o meu estudo, que é um estudo que tem 3 públicos-alvos, que são os gestores estaduais, gestores municipais e cirurgiões dentistas do SUS e não SUS. Eu acabei de encerrar a etapa de coleta de dados com gestores estaduais, e por que eu decidi estudar teleodontologia, né? Então, a teleodontologia é algo no que eu digo, acesso ao cirurgião dentista pelo usuário é algo muito novo no Brasil, né? A gente tem uma legislação aí da resolução de 226 de menos de um ano, né? Então, até antes disso, a gente não dialogava muito sobre esse ponto, né? A gente falava sobre teleodontologia em outros aspectos, porque o conceito de teleodontologia ele é muito amplo, né? Tem vários conceitos dentro dele. E aí, eu acho que é uma questão fundamental. Eu queria até agradecer o Marcílio e o Edson pela oportunidade de falar hoje, que eu acho que o caminho que eles estão seguindo de qualificar os profissionais, e o Augusto que vai trazer isso, né, sobre a teleodontologia, é algo riquíssimo, porque é algo novo, a gente tem que incorporar, e para a gente incorporar, a gente tem que estar qualificado sobre isso. Em breve, eu devo enviar para todos os municípios do país esse questionário para os gestores municipais responderem, né, sobre como está o uso da infraestrutura, porque a teleodontologia é uma questão que ela não abrange só a pessoa saber como que faz, ela precisa de infraestrutura, ela precisa de computador, ela precisa de acesso à internet, e a gente sabe que no SUS a gente tem alguns desafios em relação a isso, então se torna essencial a gente ver a percepção desses gestores e dos outros atores, que no caso são os cirurgiões dentistas, sobre esse ponto. Então, uma coisa que eu queria dizer antes do Augusto começar também, passar a fala, é que eu acho que a teleodontologia, falando agora pelo Ministério da Saúde, é algo que a gente está cada vez estudando mais para incorporar de uma forma, com uma maior qualidade dentro do SUS, né? Então, a gente já deu o primeiro passo, como o Marcílio falou, por meio do procedimento. No nosso guia também a gente traz um pouquinho sobre o uso da teleodontologia no âmbito do SUS, então quem não conhece é muito importante dar uma olhadinha sobre os usos que estão ditos ali. Cada vez mais a gente vai trabalhar nossas plataformas para auxiliar na questão do registro, né, que a gente sabe que ainda hoje os nossos sistemas de informação não estão totalmente adaptados para esse tipo de registro, então a gente ainda tem algumas questões a serem construídas, bem como a qualificação profissional. Então, da minha parte é isso, eu queria agradecer e solicitar que quando o questionário chegar a vocês, quem for gestor municipal, que responda para colaborar para a gente ter evidência científica nesse ponto, partindo do Brasil, né? Obrigada, tchau, pessoal, boa palestra. Legal, Bia, obrigado. Obrigado pela parceria. Macaíba, você não sabe, a minha primeira turma como professor
foi na turma da Bia, eu como professor substituto, então é um prazer vê-la, né, Bia, como você cresceu e se Que desenvolveu, então eu fico legal. muito feliz. Era eu e Moacir lá, professor substituto na Os UNB. caminhos se cruzam, né, Edson? Legal, Bia, Não muito bom cheguei vê-la. a trabalhar com o Edson na coordenação, quando eu cheguei ele já tinha saído, mas como Isso. professor, foi um professor muito bom, aprendi Legal, muito. agradeço. Abraço, Bia. Ana, foi uma luta para contratar a Edson para cá, viu? Queria que você visse a luta. Olha, Mas deu certo. pelas questões da coordenação, parece que foi uma perda muito grande ele ter saído. Legal. Acho que estava uma briga. Todo mundo quer o Edson, a gente fala. Valeu, Hoje eu toco algumas coisas que o Edson tocava, né? E aí eu, como parte do sistema de formação, aí eu fico assim, meu Deus do céu, tem que explicar. Eu falo, Renato, me conta, como que era isso? Eu tenho que aprender. Então, ele ensinou muito, tanto como aluno, né, como professor, ele me ensinou muito e deixou grandes desafios lá na coordenação para tentar lapidar o que ele já tinha feito. Depois que algumas pessoas fazem coisas grandes, você chegar é difícil. Legal, Bia. Fico feliz por você, viu? Forte abraço. Augusto, então, agradeço com você. Então, estamos aqui doidos para ouvir o que você tem, passar essa sua experiência extremamente rica. Mais uma vez, obrigado, viu, por ter aceito aí. Eu que agradeço o convite, Edson. Eu me sinto muito honrado em estar aqui e com essa responsabilidade, com tanta gente boa aí, falando sobre vários assuntos que a gente tenta comentar um pouquinho, não dominar. Eu não consigo dominar todos os assuntos, mas estou tentando aprender um pouco e colocar em prática. Agradeço ao Marcílio, a nossa coordenadora, ela realmente ela é gente boa demais também. A gente tem feito um movimento parecido com o que está acontecendo aí na Paraíba, com a Secretaria, a CESA aqui de Minas Gerais. Então, temos conversado junto com o CRO, agora tem uma Câmara Técnica de Saúde Coletiva no CRO, e acabamos de fazer um encontro de coordenadores municipais de saúde bucal para receber esse pessoal que está entrando agora nessa nova gestão. Fizemos o levantamento das principais demandas. Semana passada eu estava no Telesaúde da UFMG, que eu nunca achei que eu fosse participar, que só assistia. Então, assim, eu acho super importante. Se eu falar vai ficar feio, né? Mas vou ter que falar. Eu estou no SUS desde 2005, então tenho um tempo bem razoável aí de casa, passei por muitas mudanças. Eu passei pela mudança da tabela de procedimentos, medicamentos, órteses, próteses, materiais especiais do SUS. Eu tinha decorado todos os códigos antes dela, depois dela eu tive que passar por tudo de novo, aí eu peguei gestão e já não consegui decorar os códigos mais. Aí vem PEC, vem essas coisas, vem CMD, sai CMD, a gente vai ficando maluco com tanta informação na cabeça. Isso, se a gente que mexe com gestão fica pirado nesse tanto de coisa, imagina quem está na atenção, você passando cada hora uma informação dessa para eles, né? Então, eu acho que realmente essas iniciativas são importantes. Parabéns para vocês por estarem fazendo esses ciclos. Eu vim trazer como assunto a teleodontologia mais para mostrar as nossas experiências do que esgotar, porque algumas referências que eu busquei tem até o Edson como autor. Então, como é que eu vou falar algo que ele domina aqui, né? Vou passar vergonha. A Beatriz também está trabalhando com isso. Então, eu vou tentar mostrar como a gente tem utilizado essas ferramentas, às vezes mesmo de forma... na nossa região aqui não tem nada institucionalizado, como esse telesaúde que vocês vão fazer, como o aplicativo que vocês vão fazer de teleconsultoria. A gente não tem nada disso aqui, então a gente faz muita coisa sem estar institucionalizada, né? Muita coisa na regulação paralela. A gente teve na FOP uma discussão sobre regulação e foi um médico da Federal do Rio Grande do Norte discutir sobre isso, e ele chama Edson. E eu confundi, coloquei na apresentação Edson Lucena, coloquei tudo, chamei... Nossa, eu passei vergonha, Edson, viu? Você me quebrou nesse daí, que eu achei que você que fosse falar de regulação lá. Então, eu vou apresentar minha tela aqui. Deixa eu ver.
Eu tô acompanhando com 2 computadores aqui, porque senão eu não me enxergo. E se eu cair, eu vou ver, tá? Eu vou apresentar a janela inteira, qualquer coisa a gente brinca com o sistema de informação aqui, que o Edson também domina, eu admiro muito isso dele. Toda vez que eu penso em alguma coisa, ele está publicando já. Agradeço. Ô Augusto, as pessoas, só para a gente combinar, as pessoas podem perguntar durante a entrevista ou durante a apresentação? Eu acho que podem, já que a gente está todo mundo aqui, né? Fica ótimo, bom, né? Pronto. Se quiserem também fazer pelo chat, você consegue acompanhar? Eu consigo ler o chat. Então tá. Eu consigo ler o chat também. Então... eu não consigo, por isso que eu sempre pergunto. Eu admiro quem consegue fazer essas... Então, eu estou acompanhando pelo chat aqui também, tá, pessoal? Combinado, pode perguntar pelo chat. Ótimo. Nossa, começou do meio aqui, peraí. Então, já está aí minha apresentação, meu começo. Eu me chamo Augusto César Souza Raimundo, mas todo mundo me conhece como Guto, e não tem problema nenhum me chamar de Guto, tá? Eu até prefiro. A minha formação eu sou formado em odontologia, mas sou formado em administração pública também. Tenho algumas especializações, toda na área de saúde coletiva. Depois eu fiz endodontia, fiz ortodontia, mas a minha vida inteira eu me dediquei à saúde coletiva. Eu fui gestor de um município que chama São Gonçalo do Sapucaí durante 4 meses, quase morri. Foi antes da implantação da regulação da urgência e emergência, antes do SAMU, então tudo vinha bater na porta da casa da gente. Eu fui coordenador de saúde bucal desse mesmo município, que tem 25 mil habitantes, durante 10 anos. Melhoramos muitas coisas aqui, mas deixamos muitas coisas a desejar também. Então, assim, eu vou tentar falar de uma realidade de cadeira, assim, de uma realidade de... Não aquele ideal, eu vou falar de uma realidade que eu vivencio mesmo, dos problemas que eu tenho, das frustrações que a gente vive e das coisas boas que a gente consegue também. Então, eu vou tentar falar mais disso, da parte real das coisas que acontecem. Sou especialista em planejamento de saúde, então a gente sabe muito bem daquela visão do que é o ideal e do que é possível, né? Então, hoje eu tenho consciência disso. Antes eu não tinha, então eu já fui triatleta, cabeludo, magrelo, agora estou estressado, tal. Se eu tivesse conhecimento dessas coisas antes, já estava bem mais tranquilo. Fiz mestrado na FOP, Unicamp, e agora sou doutorando do programa lá. Tá? Então, por isso que tem esse tanto símbolo ali, das prefeituras que eu trabalho e da instituição que eu estou vinculado. Eu já participei de uma vez de uma live com Edson e com Yuri, eu não sei se eu apresentei isso, mas quando a gente não está fazendo nada em Minas Gerais, a gente está fazendo queijo. Então, morar em Minas, se você não está subindo o morro, você está fazendo queijo. Tá? Só para vocês terem uma ideia. E quando vocês forem comprar queijo parmesão, compra um queijo parmesão que chama parmesão faixa azul, da Vigor, é o melhor queijo que tem, tá? Guardem bem esse nome aí, que é do meu município, é o melhor queijo que tem. Bom, a teleodontologia, como a Bia, vou chamar de Bia, como a Bia falou, ela tem várias definições, vários conceitos, e eu tentei fazer uma conceituação aqui para ficar mais fácil da gente dividir a minha palestra ou a minha fala aqui, tá? Então, a teleodontologia, vamos pensar, ela seria dividida na teleassistência e a teleeducação. Teleeducação, a gente tem esse monte de aulas, de ensino mediados por tecnologia, né? Então, a gente tem as iniciativas dos telesaúdes mesmo, com cursos EAD, cursos via YouTube também, e temos a teleassistência, que já seria um atendimento ou uma assistência mediada por essa tecnologia mesmo. Tá? Junto na teleeducação, a gente teria a teleconsultoria, telediagnóstico, segunda opinião formativa, e a teleeducação propriamente dita. Isso tudo aqui dentro da programação ou da legislação do Telesaúde Brasil, que foi muito bem desenvolvida pela Ana Estela Haddad, né, que tem vários pontos aí pelo Brasil, e eu acho muito interessante os de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, o de Minas Gerais eu não conhecia tanto, também é bem interessante, mas são os mais conhecidos por mim. Então ele passaria pela teleconsultoria, que seria
aquele contato entre os profissionais para tirar alguma dúvida, que pode ser de forma síncrona ou assíncrona. Você passa pelo telediagnóstico. A teleodontologia, ela vem muito da telemedicina, tá? Então tem muitas coisas aqui que vão cruzar, mas depois a gente vai falando de coisas mais específicas. O telediagnóstico, que principalmente na medicina, tem os casos daqueles eletrocardiogramas que são feitos à distância, né? Ele é laudado à distância. E outros tipos de exames também. Eu, por exemplo, fui fazer um eletro aqui para testar, quando chegou essa possibilidade aqui, e foi bem na época que eu estava bem treinadinho de triatlon, Ironman, né? Então, na hora que eu fiz o eletro, deu bradicardia, veio o diagnóstico de bradicardia, procurar rapidamente um cardiologista que ia precisar de marca-passo. Mas olha como é interessante, como você precisa, junto da tecnologia, de uma interpretação correta, de uma anamnese correta, do histórico da pessoa feito de forma correta. Eu, como atleta, como bem treinado, bem alimentado, tenho uma frequência cardíaca mais baixa. Então, a minha frequência, o monitoramento da minha frequência daria mais baixo. Mas eu não tinha dado essas informações porque a gente estava fazendo só um teste. Tá? A segunda opinião formativa, que é uma teleconsultoria com as referências mais bem estruturadas, que é sensacional, você consegue buscar essas referências acho que até dentro da Biblioteca Virtual de Saúde e também da Telesaúde da Federal do Rio Grande do Sul. E a teleeducação, como eu tinha falado, são essas palestras mesmo, esses cursos que estão dentro do Telesaúde. Agora já a teleassistência, que daí começa a se transformar em algo novo para a gente. Aí sim é algo novo. Apesar de toda a reclamação, principalmente do Grupo de São Paulo, do Grupo do Observatório, com relação às limitações que o CRO, que o CFO impôs para a gente, ele ainda deu algumas possibilidades que a gente não tinha antes, né? A gente tem agora procedimento para a gente lançar, a gente tem como provar que a gente fez aquilo no sistema de informação. Então, você tem o seu CBO, tá associado a um procedimento que é ou monitoramento e orientação mediado por tecnologia, né? Então, a gente trabalha muito com a teleinterconsulta, o telemonitoramento e a teleorientação. O que ainda não está disponível para a gente é a teleconsulta em si, né? Você fazer diagnóstico e plano de tratamento assistido por uma tecnologia, e a teleprescrição, que seria a prescrição de medicamentos, que parece que já vai caminhar para um certificado, para uma assinatura eletrônica, né, com certificação, para que a gente possa fazer esse tipo de coisa também, mas que ainda não foi. Eu sei que tem uma iniciativa do Consultório Virtual de Saúde, que está dentro do eGestor também, que ele iniciou com os médicos, né? Então eu até cadastrei a médica lá de Varginha, e depois abriu para cadastramento dos profissionais cirurgiões dentistas. Mas até agora eu não recebi nenhuma resposta. Parece que ele é capitaneado pelo Einstein, e assim, com essa loucura que a gente está aí de pandemia, não sei se foi por isso que deu uma parada. Mas então a gente vai trabalhar mais com esses três aqui, né? Vamos falar mais deles. Ó, tinha até uma coisa. Então, a teleconsultoria, eu peguei essas informações do Telesaúde do Rio Grande do Sul, né? Que lá tem muito assunto sobre teleconsultoria, que seria a consultoria registrada entre profissionais da área de saúde, através da telecomunicação, que soluciona dúvidas clínicas. As respostas são baseadas em melhores evidências científicas, disponíveis na literatura atual e adaptadas à realidade regional. Então, aqui, se você registra isso, coloca referência, tal, você teria uma teleconsultoria assíncrona ou uma segunda opinião formativa, né? A gente tem o telediagnóstico, que utiliza tecnologia para apoio a diagnóstico à distância. As avaliações são realizadas por meio de laudos baseados em evidências científicas também. Aqui já é um sistema que, aqui no caso, eles têm para teleoftalmo, estômato, respiranet e dermato. O que eu tive contato pessoalmente foi com o
O do eletrocardiograma, que funciona muito bem. O da UFMG, ele vai para vários lugares do Brasil, ele não vai só para os municípios de Minas Gerais. Então, você se associa a ele, eu não lembro se tem um custo, e você tem que ter o computador, você tem que fazer um investimento no hardware, né? E depois ele vai fazer esses laudos para você, o laudo não demora, e isso resolve muito problema para municípios menores que não tem quem laudar os eletrocardiogramas, tá? Telecondutas que são feitas em tempo real, nesse caso aqui, eles têm o profissional lá que tira a dúvida em tempo real. Então é como se fosse um plantonista. Sei também que o telesaúde da UFMG, ele tem, em alguns momentos, uns plantonistas lá, tanto de medicina, aí é mais para medicina, e alguns de odontologia. É óbvio que essas iniciativas, elas demandam recursos, demandam investimento. Então, você não vai ter um teleconsultor que vai fazer tudo de graça. Demanda recurso, demanda investimento. Por isso que eu achei interessante quando vocês falaram da associação com a residência. Eu achei sensacional. Eu acho que é uma possibilidade que quem possui, além de ter uma carga horária, o residente está trabalhando ali, você direciona ele dentro daquele período que ele precisa trabalhar e estudar, né? Então, aqui, o StomatoNet, você precisa... como é feito lá? Eu vou mostrar isso tudo, porque depois eu vou mostrar como que a gente faz de uma forma paralela, né? Isso aqui é tudo institucionalizado, com segurança. Então, você tem o formulário que você vai solicitar, a pessoa tem que preencher tudo, como se fosse a referência mesmo, todos os dados do paciente, com fotos, resumo, tudo aquilo que é necessário para o profissional fazer uma hipótese diagnóstica. Quanto mais informação você der para o profissional, mais chance da hipótese diagnóstica dele estar correta. Antes de fazer o encaminhamento, por exemplo, ou antes dele ver a necessidade de fazer uma biópsia. Né? Aqui, lá mesmo, mostra como que faz a solicitação. Então, eles têm um termo de consentimento livre esclarecido. Por que eu falo sobre isso? Porque a gente trabalha com muita foto, né? A gente faz muita foto. Então, é preciso que você tenha autorização do paciente para isso. Mesmo nos casos em que isso é paralelo, eu acho que a gente precisa deixar muito claro para o paciente que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, e colocar isso no prontuário dele. Então, assim, tudo isso que a gente está falando aqui de teleodontologia, de telesaúde, a gente precisa de teleassistência, né, no nosso caso, que agora a gente vai começar a trabalhar, a gente precisa registrar isso. Não adianta nada a gente continuar fazendo isso de forma não oficial, sem registrar, porque isso não vai aparecer no sistema de informação, vão achar que a gente não precisa fazer, não vamos criar série histórica, e quem não faz, né, fica esquecido. Aí, novamente, vamos ficar esquecidos nesse aspecto aí, sem mostrar que, na verdade, a gente precisa de mais. A gente não precisa só disso, a gente precisa até de mais, né? Então, você vai ter o termo e vai ter que enviar a foto, tudo direitinho. Aqui já é um... Oi. Marcílio aqui. Deixa eu te perguntar, no caso do registro, vai ser lá no ESUS, né? Agora, eu não sei se já tem lá para você marcar, você tem que colocar o código, não é isso? Tem que colocar o código. Aquele espaço que tem lá para você colocar os códigos CIA, né? Sim, eu acredito que sim, faz tempo que eu não abro ele. Não sei se nas novas atualizações já aparece a teleconsulta. A gente pode até abrir ele aqui depois para ver. Tá, mas o pessoal fica em dúvida em relação a isso, é bom a gente abordar, né? Na ficha não tem, não. Na ficha de CDS não tem. Na ficha de CDS você tem que colocar o código naqueles outros procedimentos lá. Oi, pessoal. Vou dar a resposta para vocês. Fica na parte do PEC, fica na parte de procedimentos administrativos, naquela segunda tela, quando você coloca para finalizar o atendimento e mudar a tela, naquele campo ali que aparece embaixo, consulta com profissional de nível superior, você também pode inserir o código da teleconsulta que já está disponível desde a incorporação da 526, e aí ele pode colocar. E no CEL também eles podem colocar,
Porque como é um procedimento AB, ele pode ser realizado tanto na atenção primária, né, AB que a gente fala, ou no CEL. Obrigado, Bi. Então é isso. Vamos... Boa tarde, por favor. Oi. Só nos casos dos municípios que usam ainda o CDS, seria atrás, naquela parte de código que utiliza isso? Que a colega falou do PEC, mas aqui em João Pessoa a gente ainda está, infelizmente, no CDS, está pretendendo implantar o PEC, né? Mas aí, como a gente é CDS, utiliza aquela parte de códigos atrás, não é isso? Exato. Eu vou mostrar o código aqui, qual que é, e você pode registrar lá atrás mesmo, onde tem o... Porque tem um limite ali, né? Então você vai registrar onde não tem aqueles códigos pré-definidos. Tá? Obrigado. Eu coloquei no chat, Augusto, eu coloquei no chat o link da portaria, sabe? Para eles acessarem. Está lá no chat. Tá, eu vou colocar aqui, ó, onde tiver essa marquinha aqui, esse QR Code, vai ter o link do local, tá? Então, quem quiser pegar, depois vai ficar gravado, põe a câmera do celular aqui, que vai sair lá na página da onde que eu tirei a referência. Então, por exemplo, eu coloquei o exemplo aqui da teleconsultoria, né, da segunda opinião formativa lá do Telesaúde do Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, aqui, a profilaxia antibiótica deve ser realizada antes de alguns procedimentos odontológicos em pacientes com alto risco de endocardite bacteriana. São procedimentos odontológicos de risco. Ele vem, trata todos os procedimentos odontológicos de risco e depois coloca todas as referências, colocando até como que você pode citar isso. Então, isso aqui dá uma segurança fantástica para o profissional lá da ponta. O profissional que está lá fazendo procedimento e às vezes não quer ficar ligando para colega, tal, ele vai ter disponível isso. Nós, agora, eu vou começar a falar de exemplos, assim, tremeando aqui. A gente tem, em Varginha, por ter, assim, um pessoal ainda muito antigo de casa, então criou-se uma diferenciação, assim, criou-se uma briguinha, uma briga entre a atenção secundária e a atenção primária. Então, às vezes, um não gosta muito de falar com o outro, e a gente precisa disso. A atenção primária, ela é organizadora do cuidado, ela precisa conversar com a atenção secundária para ver o plano de tratamento que está sendo realizado, e a atenção secundária conversar com a atenção primária para ver se tem mais alguma coisa que aconteceu ali nesse meio. Eles precisam conversar e ter uma interação boa. Mas não é sempre que isso acontece. Na prática, isso às vezes não acontece. Aí a gente tem que intermediar. Então, na verdade, eu acabo funcionando como um intermediador ali para que essa conversa aconteça de uma forma mais tranquila, né? Mas, por exemplo, se você tem uma dúvida sobre isso aqui, você pode acessar, que agora todas as nossas unidades têm computador. Fizemos um investimento lá, compramos um notebook para cada unidade, para cada consultório de saúde bucal, todos eles têm. Pedimos para liberar a rede da prefeitura, porque ela é fechada para alguns sites. Pedimos para liberar a rede da prefeitura, para que eles possam tirar esse tipo de dúvida. É óbvio que em alguns momentos vão assistir vídeo no YouTube, vão fazer outras coisas, mas assim, são coisas que a gente precisa ir insistindo, e em algum momento a gente vai conquistar esse espaço ali dentro, a gente vai dar mais condição ao profissional para que ele procure informações com referências de qualidade, né? A gente não pode esperar que ele fique procurando referência em post de WhatsApp, né? Achar que as mensagens de WhatsApp são todas reais. Então, assim, a gente precisa acostumar o profissional à odontologia baseada em evidência, aonde encontrar informação com qualidade, informação onde a referência tenha qualidade, né? Que tenha evidência de qualidade, certeza de evidência. Então, assim, a gente precisa desse tipo de informação ser incutido nos profissionais da atenção primária. Então, aqui também está o
YouTube do Telesaúde da Federal do Rio Grande do Sul, que também tem muita informação. Eu coloquei como exemplo porque foi onde, acho que eu já fiz um curso de estômato aí, eu já assisti a alguns vídeos, então tem muito material bom. Existem outros, você pode pegar qualquer um deles, e eu acho que vocês devem ter também, e se associar para poder buscar essas informações. Ou então assistir os vídeos, que tem muito vídeo bom, principalmente de ESUS, que toda hora muda, né? E o ESUS, ele realmente me deixou louco uma época. Até a nossa atualização para o 4.0, a gente não conseguia lançar esses procedimentos novos. Então, assim, vários procedimentos ficaram zerados para a gente, porque a gente não conseguia lançar, tivemos que tentar lançar de forma atrasada depois. Mudaram as restaurações, né, mudaram o registro das restaurações. Então, até atualizar o 4.0, a gente ficou no escuro com relação a alguns procedimentos. Esse aqui é o Centro de Telesaúde do Hospital das Clínicas da UFMG, e como eu falei, semana passada eu estava lá, falando de algumas experiências que a gente teve, né, e eu acho legal que eu sempre deixo claro, que eu falo assim, a gente acaba mostrando as coisas, só coisa bonita, né, ninguém mostra no Instagram aquela lente de contato que quebrou na hora que você foi colocar, aquela lente de contato que deu degrau, ninguém mostra, né? Só que é aquele perfil dentista cego lá que de vez em quando mostra. Mas assim, ninguém mostra as coisas feias. Mas aí eu tento mostrar para o pessoal, falando assim, ó, eu estou mostrando caminhos que a gente segue. No meio desses caminhos, a gente apanha de todo mundo, apanha de colega, apanha de auxiliar, apanha da gestão, de político, da população. Então assim, às vezes dá certo, a gente continua, às vezes dá errado, a gente desiste e vai fazer outra coisa, né? Então, a gente tratou disso, quem quiser depois vai lá assistir. Tá no YouTube do Telesaúde da UFMG. Tá? Então, como eu falei, aqui até o artigo que o Edson participou, falando que a teleodontologia é uma importante ferramenta para a retomada da atenção primária, principalmente naquele momento de mais limitação. Aos poucos, a gente foi retornando ao atendimento, principalmente de eletivos ampliados ou de inadiáveis, a gente começou a ampliar um pouco, mas esse artigo ele faz uma crítica que a gente vai ter problema mesmo com esses procedimentos, que o procedimento ele não abarca tudo, ele não engloba tudo, né? Que naquele momento poderia utilizar a escuta inicial e outras coisas. Então, até a gente ter a atualização do ESUS, a gente utilizou a escuta inicial, orientação de higiene bucal, para a gente poder fazer esse lançamento antes da teleconsulta entrar para a gente. Aí sim veio a resolução 226 de 2020, que tratava, né, regulamentava a teleodontologia para a gente, para o dentista. Então, primeiro ela fala que não pode ter odontologia à distância, e depois vai falando o que é admitido para que o dentista trate diretamente com o seu paciente. Então ele coloca lá no artigo 2º que é admitido telemonitoramento, né? Então, que é o acompanhamento à distância dos pacientes que estejam em tratamento, no intervalo entre as consultas, devendo ser registrado no prontuário toda e qualquer realização desses termos. Então, como eu falei, gente, é importante que se registre. Não adianta você ficar conversando com o seu paciente, monitorando ele e não registrar. A gente faz muito isso pós-operatório. Quem que não abre uma endo, uma urgência, um abscesso? Nossa, e aqueles dentes que faz tempo que não mexe, que você fala assim, não, vamos abrir para você tratar canal. Mas faz tempo que está lá em equilíbrio, as bactérias todas em equilíbrio ali. Você vai lá, abre e faz o abscesso fênix. E aí? Você fica preocupado com o paciente, você vai ligar para ele, ver como é que ele está, né? Isso, pós uma cirurgia, é bem difícil também, vai ligar para o paciente. Então, registrar isso como monitoramento de como esse paciente está, começar a registrar isso. Artigo 3º, admite também que, quando durar o estado de calamidade pública, a teleorientação realizada por um cirurgião dentista com o objetivo exclusivo de identificar, através da realização de questionário pré-clínico, o melhor momento para a realização do atendimento presencial. Então, a gente tem feito isso, na nossa experiência, muito com paciente de prótese, vou mostrar para vocês aqui, paciente com necessidades especiais, né, paciente com deficiência, paciente
paciente resistente, às vezes aqueles que somem, né? E paciente e gestante. São os principais grupos que a gente tem utilizado desses códigos. Alguém quer falar? Não, né? Artigo 4º. É vedado às operadoras de plano, demais pessoas, a veiculação de publicidade utilizando teleodontologia. Aí depois veio uma outra resolução, a 228, que regulamenta o artigo 5º. O artigo 5º tratava que a telesaúde, como estratégia do e-saúde, saúde digital, no âmbito do SUS, deverá observar os princípios e diretrizes disciplinares dessa resolução, bem como as disposições legais que a regem. Só que aí veio essa outra resolução aqui e tratou que você poderia utilizar, no âmbito do SUS, a odontologia à distância mediada pela tecnologia que você já tinha implantado em cada localidade. Porque senão, imagina você ter que mudar tudo que você já tem no município. Já não é fácil a nossa vida. Imagina se a gente tem que mudar tudo que a gente já tem lá, o nosso sistema, as possibilidades que a gente tem para fazer esse telemonitoramento. Se bem que, assim, grande parte não tem quase nada. Mas se você tivesse que mudar para se adequar à resolução do CFO. Então, com toda essa regulamentação, essa possibilidade de atuação, o Ministério e os estados começaram a publicar, e também as universidades começaram a fazer lives, começaram a fazer artigos, como o Observatório, né, tratando das possibilidades do uso da teleodontologia. Né? Então, esse guia de orientação para atenção odontológica no contexto da Covid é do Ministério da Saúde. Ele fala justamente de como que a gente pode fazer esse contato com o usuário, entre o profissional e o usuário. Como que a gente vai fazer esse contato? Ele trata aqui como forma auxiliar de prestação de serviço. Então, qual que é a principal ideia? Você conversar com o usuário para ver aquele melhor momento para ele acessar o sistema, para ele ir até a unidade, para ele não ficar indo a todo momento lá e você dando uma possibilidade de contato dele com você ou de você com ele, você fazendo a busca desse paciente para ver o melhor momento dele ir até a unidade para você fazer um exame clínico mais detalhado, ou você fazer um procedimento que ele está necessitando. Tá? Ele coloca aqui o principal meio de contato, até aparece um celular aqui, né? Mas que na realidade, nossa, não é todo lugar que tem. E quando tem, é uma briga para usar, né? Eu vou mostrar para vocês aqui uma possibilidade que quando eu criei, eu inventei, né? Eu que levei a possibilidade de usar o que eu vou mostrar aqui para vocês depois. Mas todo mundo pegou a minha ideia e nas unidades de saúde, a saúde bucal acabou ficando sem. Então eu levei de dois jeitos, né? Levei a ideia e levei ferro. Então o governo do estado de Minas também, ele publicou algumas notas técnicas tratando justamente do telemonitoramento e da teleorientação, estimulando os profissionais a utilizar das tecnologias para buscar, por exemplo, com o questionário, manchas nos dentes, cavidades, falta de escovação, estimulando a escovação, né? Sangramento, secreção e mobilidade, lesão em tecidos moles e outros sinais e sintomas que possam indicar uma doença mais grave, e limitações estéticas, sociais ou funcionais. Às vezes, eu já cheguei em unidade de saúde que o pessoal colocava assim na porta. Tratamento de urgência. Urgência é pus, inchaço, dente sangrando, esse tipo de coisa. E não encara como urgência algumas limitações estéticas, por exemplo, de dentes anteriores, algumas fraturas, né? Que a gente sabe que isso tem uma repercussão muito grande na vida do trabalhador, por exemplo. Então a gente tem que ter na cabeça, se você ficar considerando urgência só aquilo só esse edema, presença de pus, pode ser que você atue só em momentos que você vai ter que encaminhar o paciente para o hospital. Né? E eu vou mostrar alguns casos aqui que a gente teve que encaminhar.
Então, seria isso, né? Eu acho interessante isso aqui, ó. Promover o autocuidado apoiado deverá ser um ponto comum a ser trabalhado pelas equipes de saúde bucal. Isso sempre, isso em todo momento, é estimular o autocuidado da população. Não é deixar para a saúde bucal, deixar para a equipe a responsabilidade por tudo. É você falar, ó, se você não fizer, a gente não vai conseguir cuidar daqui para frente. E assim, eu tô com muito medo mesmo do que está por vir para a gente, sabe? Muito receio. A gente está saindo da onda roxa segunda-feira aqui em Minas. Varginha foi um município. Em Minas Gerais foram divididos em ondas, né? Onda verde, onda amarela, onda vermelha e onda roxa, que foi criado agora. Onda roxa, fechar tudo mesmo, um lockdown quase que total. Só que é aquela coisa, né? O pessoal não respeita direito nem nada. A gente consegue, a gente fez uma parceria com a Inloco para acompanhar o índice de isolamento do município. Se antes estava em 30%, depois da onda roxa foi para 27%, 28%, que é menos ainda. Então o pessoal circulou muito mais. Mas assim, a gente está vindo dessas ondas. E para cada onda tinha uma orientação de saúde bucal. O município, ele fez decretos próprios, ele não aderiu ao Minas Saúde, a não ser na onda roxa que foi judicializado. Então, nesse tempo, a gente aguentou até um certo tempo de atendimento de urgências, depois o Estado de Minas deu um plano de retomada para a gente começou com esse plano de retomada e foi gradativamente aumentando o escopo de atuação nosso, mas assim, mesmo assim, a gente tem ficado receoso, porque os casos têm agravado, os casos que chegam para fazer endo no céu estão mais graves, às vezes com fraturas que inviabilizam a endodontia, e isso vai caminhar para a prótese também, que já tem uma fila gigantesca. Então veio esse instrumento orientador para reorganizar os serviços, né, aqui em Minas Gerais, e tratou justamente na hora que ele fala da necessidade de atendimento de urgência inadiáveis, que até tinha sido, eu acho que eles que propuseram naquele caso, no caso aqui, eles falam da organização de um serviço de teleorientação em odontologia. Então, para quem que você fazia essa teleorientação? Para grupos prioritários. Criança, gestante, PNE, PCD, diabético, usuário de prótese. Você fazer um roteirinho para você fazer essa teleorientação. O roteiro da gestante obedecendo o trimestre da gestação. O roteiro das pessoas com necessidades de deficiência ser direcionado para os pais. Para a pessoa com diabetes também ser específico. Então, especificar o roteiro de orientação. Quando a gente começou a fazer, a gente começou principalmente os pacientes de prótese, né, que a gente não queria que o idoso fosse até a unidade, e as gestantes. Então, assim, a gestante foi fácil. A gestante, quando a gente não conseguia falar por telefone, no WhatsApp, tranquilo, elas respondiam. Ou de uma forma bem educada, ou de uma forma mal educada, que não queria mesmo. Mas o idoso só por telefone. E mesmo assim, às vezes ele nem entendia o que a gente queria. Então, assim, é um desafio. São aqueles desafios que a gente enfrenta só quando a gente começa a fazer, que a gente vai ver. Não adianta, não vou falar para todos, né? Mas para alguns idosos não adiantava mandar WhatsApp. Então tinha que ser contato por telefone. Tá? Então o Estado de Minas, ele intermediou muito essa questão da organização dos serviços. Ele fez esse plano de reorganização, a gente tinha que responder mensalmente onde a gente estava, se a gente já tinha iniciado parcialmente, já tinha concluído alguns serviços, quem seria o responsável. Então, assim, técnicas de planejamento utilizada para a gente poder utilizar essas tecnologias novas aí, ou essa teleodontologia, né? O telemonitoramento e a teleorientação de uma forma correta e para os grupos necessários. Qual que é o grande problema que a gente esbarrou aqui? Foi ter o equipamento necessário, né? O telefone da unidade toca toda hora, todo mundo está em cima dele. Você tinha que pegar um horário específico para poder acessar ele. E WhatsApp, não conseguimos telefone para todo mundo. Então, eu não vou pedir para o servidor o servidor da saúde bucal, o cirurgião dentista, ou a auxiliar de saúde bucal, para usar o WhatsApp dela. Assim, eu criei uma opção, mas também não podia obrigar eles a colocar essa opção
no celular deles. Então, a gente tem agora, né, as possibilidades de colocar o procedimento, esse procedimento que a gente já usa de uma forma extraoficial, da gente utilizar de forma oficial. Então, a gente tem a teleconsulta na atenção primária, né, que é o código aqui, 0301010250, e a gente tem a teleconsulta por profissionais de nível superior na atenção especializada, exceto médico, que é o 031010103115. Esse aqui é mais novo, tá? Esse é mais antiguinho, já entrou no ESUS 4. Esse aqui é mais novo, ele como é atenção especializada, ele vai via CIA, mas eu fui fazer uma pesquisa, fui tentar ver, não consegui achar. Então, quando você pega para ver a descrição do procedimento, atendimento à distância, suporte assistencial, consultas, monitoramento, diagnóstico clínico ambulatoriais realizado por meio de tecnologia da informação e comunicação. Então, assim, o que dá suporte para a gente fazer é até isso aqui, ó, suporte assistencial e monitoramento. Se fosse só a consulta, eu acho que teria problema com o CFO, né? Aí o instrumento de registro aqui, ESUS APS. Quando você vai na categoria 2232, cirurgião dentista pode lançar. Aqui a portaria 5.506. Gostaria de tirar uma dúvida, Augusto. Se não for pertinente agora, eu aguardo para posterior. Pode falar. Pode falar, pode fazer a dúvida, pode tirar a dúvida. Sim. Esse código, né, de telemonitoramento, teleorientação, já foi publicado, está regulamentado na portaria, porém, a funcionária que trabalha no setor de digitação, porque nosso município ainda não está informatizado o suficiente, então ainda tem um setor de digitação que a gente leva a produção e tal, ela procurou inserir esse código, que eu tenho utilizado bastante, inclusive até para telemonitorar os casos suspeitos da Covid, e ela disse que não entra na ficha odontológica individual esse código. Ela já tentou várias vezes e não consegue. Então, não entendo como é que o Ministério ele publica uma portaria, regulamenta, e o sistema de informação ainda não está preparado para receber na ficha de atendimento odontológico individual esse. Tem o de auriculoterapia, por exemplo, que eu pratico, e a ficha no sistema lá, quando a gente vai alimentar, aceita. Mas esse código, segundo ela, até o momento, ela não conseguiu inserir nos meus procedimentos. Será que não é uma empresa terceirizada? Seria uma empresa terceirizada? Ou é o ESUS direto? É o ESUS direto. E qual pode ser também a versão dele, que foi depois da versão 4 que o código entrou. Então, eu vou informá-la, porque ela disse que até a última versão a versão mais atualizada, ela disse que ainda não aceita, mas eu vou informar que após a versão 4, ver se ela consegue, então. Obrigada. Porque você pode até testar com as restaurações, porque antes você tinha restauração de dente tecido, de dente anterior e de dente posterior. Agora você tem restauração de tecido com ionômero, resina e amálgama, eu acho, anterior com resina e ionômero e posterior com resina. Acho que são 6 códigos de restauração. Então, você pode tentar ver se 6 códigos de restauração se tem, né? Para fazer um teste. Certo. Então, no caso, seria a versão 5, é isso? Versão 4. 4 alguma coisa, não lembro 4 o quê. Ok. Gratidão, obrigada. De nada. Então, aqui está a portaria que foi publicada, né? Você pode tirar o QR Code aqui, eu acho que vai ter todos esses códigos que eu falei aqui. E o código da atenção especializada, ele tem até valor. Então, ele vai ter que ser colocado na FPO, aquelas coisas todas. Então, é consulta clínica de profissionais de saúde, exceto médico, de nível superior, na atenção especializada, realizada à distância por meio de tecnologia da informação e comunicação. Esse aqui já é mais específico, então tem que ter muito cuidado com ele. Mas aí eu falei assim, bom, se ele é específico, não vai ter para CBO cirurgião dentista, mas eu fui conferir lá, tem para CBO de cirurgião dentista. Aí fica a dúvida.
Esse aqui a gente poderia utilizar ele no CEL, no Centro de Especialidades Odontológicas, ok? Só que ele é registrado pelo BPA individualizado, não adianta ser lançado pelo BPA consolidado, que não vai registrar, tá? Vou falar então agora da nossa realidade, agora sim entrando em Varginha. Varginha, terra do ET, fica no sul de Minas, né? Então, se você... Cadê minha... Ah, tá aqui. Então, Belo Horizonte fica mais ou menos aqui, Varginha fica mais perto de São Paulo. Não, Varginha fica equidistante de São Paulo e Belo Horizonte. Então tá no meio. E perto do Rio de Janeiro também. Então a gente fala assim, o povo costuma falar, nossa, vocês estão num lugar privilegiado, né, cara? É perto de toda cidade grande, assim, do Sudeste. Mentira, é longe de toda cidade grande do Sudeste. A gente não tem característica, assim, mais próxima de nenhuma. A gente poderia ganhar dinheiro se ter um ICMS, igual Extrema, que Extrema fica aqui, ó, na divisa com o estado de São Paulo. Extrema é o maior IDH de Minas, porque todo mundo colocou galpão de empresa lá, troca nota, faz as coisas, ganha um dinheirão. Tem tudo quanto tem Centauro, Mercado Livre agora, tem Balduco, tem de chocolate, Cacau Show, Copenhague, tem tudo lá. Então, a gente acaba que ficou no meio aqui, mas ficou meio distante, né? Não tão distante, mas distante, sem característica de lugar nenhum. Então, por exemplo, eu falo porta, porque lá em Varginha tem gente que fala porta, porque estamos bem nessa transição aí, tá? A gente fala que Minas Gerais dá para você ter ideia do Brasil inteiro, né? Você tem aqui o povo mais direcionado para Brasília, aqui o povo mais para o Nordeste, então você tem aqui mais carioca, então você tem, Minas Gerais representa o Brasil praticamente. A nossa cidade, a população de 136 mil habitantes, tem o IDH alto, né? Mas eu estava tentando tirar aqui do CIAB, eu faço uma meia-culpa aqui, que a gente está, ultimamente, esse início de ano, eu acho que quem mexe com instrumentos de gestão deve estar da mesma situação que eu. A gente está fazendo, um documento em cima do outro, fim de semana fazendo um documento. Então, assim, a gente pega o tempo livre para montar as aulas, e eu fiquei devendo algumas informações aqui que depois eu passo melhor. Mas para resumir, a gente tem uma pequena cobertura de saúde da família e de saúde bucal. De saúde bucal na estratégia de saúde da família. Então, a gente tem cerca de 40% ou 45% ou 39%, não lembro direito. Vamos pôr a média, 40% da cobertura de estratégia de saúde da família. Só que se a gente pegar o tradicional, a gente vai para 75%, 80%. Então, assim, Varginha convive muito a estrutura tradicional com a estrutura de saúde da família. E esse convívio, quem estuda saúde pública, sabe que esse convívio ele não é muito saudável. A saúde da família acaba atuando na lógica, contaminada por essa lógica da estrutura tradicional, de não ter um médico generalista, da especialidade, hospitalocêntrico, esse tipo de coisa toda. O orçamento de Varginha, que eu estava fazendo relatório anual de gestão, que foi gasto ano passado, foi de 240 milhões, gente. Isso é recurso demais. Desses recursos, você pega 60%, 70% é média e hospitalar. É muito dinheiro, né? Mas aqui o que eu destaco aqui na cidade é essa nave aqui, ó, que beleza. Ela aqui, ó. Né? É a cidade do ET. Novamente, vou tratar do guia de orientação para atenção odontológica no contexto da Covid, porque agora a gente vai falar de gestante. Como que a gente está fazendo para pegar essa gestante? A gente sabe que gestante é arisca para atendimento odontológico, super arisca. Se você não pega ela na hora do pré-natal, você não pega mais, a não ser que ela esteja com dor. Ou uma ou outra que tem consciência e vai. Mas se fizer um estudo aí, ou se fizer uma porcentagem para ver quantas que vão por conta delas mesmo, sem ser estimulada, a maioria é dor e umas pouquíssimas vão para fazer uma revisão mesmo, ou para fazer o tratamento, ou para perguntar, para tirar dúvidas, esse tipo de coisa. Então a gente precisa buscar, né? Não só por ser um indicador do Previne Brasil, mas pela importância que tem o pré-natal odontológico. Como fazer isso?
a teleodontologia, né, essa teleassistência, ela abriu essa possibilidade para a gente, da gente tanto fazer essa busca, quanto orientar a paciente e registrar esse procedimento. Então, você pode orientar a paciente, você pode explicar para ela que não tem problema dela ir na unidade se tiver necessidade. Você pode combinar com ela um horário para ela ir que esteja mais vazia a unidade, que você, assim, que não tenha tido nenhum atendimento antes para não ter risco de ter aerossol no ar, né? Então, assim, o cirurgião dentista tem várias possibilidades de utilizar as tecnologias aqui da teleodontologia, no caso do telemonitoramento, da teleorientação, para a gestante, né? Se não for, se você acha que talvez não seja importante, você tem as gestantes da sua área muito bem controladas, é uma região com uma condição socioeconômica mais elevada, você tem que pensar também no recurso para a sua equipe, no recurso que vai vir para o município, que o pré-natal odontológico, a consulta da gestante com o cirurgião dentista, ele é um indicador do Previne Brasil e ele é peso 2. Ok? Então, vamos lá. O que a gente tinha que fazer? A gente tinha que ter um guia, né? Um guia, como você vai fazer essa orientação da gestante. Então, a gente montou um com nome, tudo certinho, o que tem no primeiro trimestre, no segundo, no terceiro, desses quesitos aqui para a gente identificar algum problema maior. A gente vai fazendo a evolução, mas a gente também deixa aberto para a gestante, para ela perguntar e fazer alguma coisa. Tentamos fazer isso em todas as unidades. Problema. Tava muito solto, né? Não estava acontecendo de forma do meu contento, porque, primeiro, algumas unidades conseguiam pegar a gestante no pré-natal, então eles não estavam precisando fazer esse monitoramento. Outro caso, as gestantes, eles não conseguiam, porque muito atendimento de urgência, não estava dando tempo, estava esquecendo de fazer. Como a gente está com alguns profissionais direcionados para alguns setores, eu peguei uma dessas que estava com problema de saúde, que o pai estava com problema de saúde, não poderia ficar na cadeira, puxei ela para centralizar isso. E por um outro motivo também. Eu consegui, dentro de uma unidade de saúde, colocar um celular, aí eu consegui um celular específico para odontologia, nós conseguimos 2, né? Um fica na gestão e o outro fica dentro do centro de especialidade. Então, a gente conseguiu esse celular, a gente instalou o WhatsApp Business, que é um WhatsApp ligado ao telefone fixo da unidade, então não precisei de chip, eu pedi o aparelho, me arruma um aparelho, pode ser meia boca. Falei pro chefe da TI lá. Demorou, mas ele me arrumou. Então ele me arrumou um aparelho que tem acesso, eu pedi liberação do Wi-Fi, a gente acessa o WhatsApp Business, que é pelo número fixo da unidade, e pode lançar isso, espelhar isso no computador. Então, facilitou. Aí, eu peguei essa profissional e centralizei algumas unidades, como essas unidades tradicionais, centralizei para ela cuidar das gestantes, entendeu? Não ela cuidar, ela não é a responsável. Ela orienta, monitora essa gestante e, quando é necessário, ela tem garantido o acesso dessa gestante dentro da unidade referência para ela. Então, assim, essa gestante, ela é referência de uma unidade aqui perto de casa, na esquina aqui. É a referência dela de tratamento odontológico. Só que ela faz o pré-natal 3 quarteirões para baixo. Então, esse dentista não conseguia pegar ela. A gente, centralizada agora, ela vai... ela fala com a gestante por WhatsApp, precisou, aciona ali. A gente falou com todas as enfermeiras de todas as unidades. Aquelas que estavam conseguindo fazer, continuaram fazendo dentro da unidade, e aqueles que não estavam conseguindo fazer, começaram a ser feitos de forma centralizada com essa dentista. Tá? A intenção é que isso fique até o momento que eu consiga espalhar essa, vamos dizer assim, essa estratégia para as outras unidades, porque deu muito certo fazer via WhatsApp. Por telefone não atende, não responde, sabe? Deixa tocar, ou então dá ocupado. Então, assim, tem uma série de coisas.
Então, essa é a dentista, ela é super organizada, né? Ela fica com o computador aqui, ela nem usa muito, ela usa mais o celular mesmo. Ela monitora, ela coloca tudo o que aconteceu, o dia que ela entrou em contato. Então, olha só, ela colocou que a paciente foi agendada, mas estava muito nervosa, aí foi indicado para retornar depois. Aí, como ela estava com uma raiz com necessidade de remover, foi feita a remoção do 17. Carimbou, registrou, tá tudo registrado lá. Tá? Augusto. Oi. Marcílio novamente. Deixa eu te perguntar, vocês, esse instrumento aí que foi criado, ele contempla também, no caso, o ACS, que faça essa abordagem junto às gestantes dos seus territórios. E outra coisa, vocês têm uma continuação desse trabalho na fase puérpera e creche? A gente tem na puérpera, na creche ainda não. A gente ainda não colocou. Sim, esse projeto, eu acho que a gente começou... não lembro agora, depois eu tenho que pegar. Mas não foi logo no início da pandemia, a gente apanhou um pouco e tal. Eu acho que foi logo depois daquela orientação do Estado de Minas, sabe? O ACS, a gente comunica com ele quando a gente realmente não consegue acesso à gestante. A gente comunica com ele, aí a gente aciona ele. Mas como assim, não são todos as gestantes que estão vinculadas a uma unidade de saúde da família que tem ACS, a gente preferiu manter para ficar de uma forma que... para a gente não ter que mudar muito a estrutura, sabe? E um outro problema que a gente teve é que, assim, começou o pessoal querendo fazer tudo online. Então, eles falaram assim, não, vamos criar um drive, uma planilha no drive, que as enfermeiras vão atualizando por unidade as gestantes que estão entrando. Deu tudo errado. Ninguém atualizava, eles esqueceram. A gente tem que lembrar que a demanda nas unidades continua daquele jeito. Tá o pessoal na loucura de sempre. E várias delas, como o Varginha montou aqueles centros de gripe, várias delas estão fazendo horário dobrado. Então elas ficam até 13h, resolve tudo que tem, depois vai para o centro de gripe, tá aproveitando o pessoal. Então, assim, a gente não tava conseguindo esse apoio da enfermagem. E a gente tentou pegar alguém que se responsabilizasse realmente por isso, que foi essa profissional. Então, ela entra em contato com as enfermeiras todo mês. Quantas gestantes entraram, tira uma foto aí das gestantes que entraram. Aí manda para ela. Isso, assim, eu estou falando das tradicionais, tá? Das que tem saúde bucal e saúde da família junto, o dentista pega no pré-natal. Aí é o único jeito, senão não volta. Pega no pré-natal. Vem cá, deixa eu conversar com você. É desse jeito. Tá? Então ela faz a abordagem, bom dia, mamãe, faço parte da equipe, gostaria de participar do projeto? A gente não obriga ninguém, é óbvio, a gente não vai obrigar. Aí, oi, bom dia, quero sim. Aí faz toda a orientação, começa a fluir a conversa, né? Aí ela perguntou, minha gengiva sangra, não sei o quê. Aí ela fala sobre a gengivite, o que é, se precisar, ela manda imagem, ela fez um mitos e verdades para mandar para as gestantes, né? Perguntou, o dente fraturado tá te incomodando, né? A gente insiste, né? Eu falo para ela, insiste, manda pelo menos umas 3, 4 vezes, 27 de julho, 29 de julho. Então a gente tenta pegar de todo jeito essa gestante e não deixar ela escapar. Tá? E tem uns que são engraçados, eu não achei aqui, mas eu salvei. A gente mandou a mensagem para a gestante, aí a moça respondeu, eu já avisei que esse telefone não é dela, e por favor, que isso nunca mais aconteça. Tá? Então a gente tem, até no WhatsApp, a gente tem resposta mal educada, mas pelo menos não é ao vivo, né? Eu acho que a gente não se sente tão mal, não dói tanto assim para acontecer. Então ela tem a caixinha dela, isso aqui é uma caixa, né, que ela faz todo o controle, e a gente estava lançando no CDS antes de entrar no código lá. Então, aqui já está com o código, a gente lança no CDS, toda bem cuidado, e o código estava lá atrás. Eu não tirei a foto da parte de trás aqui. Mas antes de ter o código, a gente lançava como escuta inicial orientação.
aqui, ó, escuta inicial, orientação e orientação de higiene bucal. Porque daí a gente tem toda uma orientação de higiene bucal ali também, né? Como ela deve fazer, que não tem que passar fio dental, aquelas coisas todas. Novamente, aqui, como é a organização da mesinha dela, como ela vai fazendo isso, e o controle de telemonitoramento e orientação, a conduta que ela teve, o resumo das coisas que ela fez. Então, é tudo muito bem controladinho esse aqui. Tanto que ela tem um resultado melhor até do que as próprias ESB, que estão dentro das ESF, né, que estão dentro dessa testação da família. Ela tem conseguido muitos bons resultados. Só que assim, como eu estou nessa época de insanidade total, eu não estou conseguindo monitorar da forma que eu gostaria. Eu tô pensando aqui em orçamento, código orçamentário, sabe? Estou naquela fase que a gente fica muita informação na cabeça e você não consegue filtrar direito. Aqui ela entrando em contato com as enfermeiras, né? Então a enfermeira vai e tira a foto do caderninho dela, quem entrou. A gente sabe que isso tem no ESUS também, mas eu acho que esse contato, isso tem melhorado o nosso vínculo com a enfermagem. Existia um atritozinho entre a enfermagem e a odontologia lá. Esse atrito está sendo quebrado com esse tipo de coisa, com esse projeto em conjunto, com essa atuação em conjunto, com esse interesse nosso em fazer as coisas de forma correta, sabe? Até teve um que já tentou. Ela perguntou, você tem os dados para me mandar? Aí ele já fala, você tem acesso ao ESUS? Porque minha relação está toda lá. Só que ela não entendeu, ela colocou, pode enviar a relação, caso eu não consiga o contato, eu te informo. Ela não entendeu que estava no ESUS. Aí ele mandou. Mas assim, a gente sabe que tem no ESUS, mas a gente pode evoluir para isso também. Mas, por enquanto, esse contato com os enfermeiros está muito bom. Teve um enfermeiro que a gente perguntou, a gente está fazendo isso, quer que a gente faça aí? Ela falou, não, a dentista aqui já faz, não precisa fazer, não. Respondeu só assim, não teve esses obrigado, oi, tudo bem, não teve nada disso. Então, tá aqui, novamente, aquele controle, né? Os mitos e verdades que ela fez um PDF, depois eu transformei em imagem, a gente fez lá na unidade mesmo, então essa é uma auxiliar que está gestante, aí coloca, né, que é mito, gestante não pode tomar anestesia, é mito, a gente tem anestesia específica, a gente vai utilizar alfacaína, por exemplo, lidocaína 2% com adrenalina 1 para 100 mil. Então, se a gente coloca, os anestésicos não oferecem risco, coloca que não precisa se preocupar, se for necessário, que vai, mas não perca a oportunidade, né? Que aí sim pode ser prejudicial ao bebê. Então, esses mitos e verdades, eu acho que ficou muito interessante para a gente mandar para enriquecer, né? Esse aqui já é de uma dentista da atenção primária que ela mesma faz. Então, você vê, tem toda a unidade está informatizada. Mas tem muita enfermeira que ainda gosta do caderno. Então, esse caderno de pré-natal é de uma enfermeira da unidade. Aí a dentista vai lá, pega todas as gestantes que entraram no mês e vai atrás das gestantes. Aí essa sim, ela lança tudo no PEC, né? Primeiro contato, pré-natal odontológico, explica tudo que foi feito. Não pode, o SIGTAP, né? A classificação que é a teleconsulta na atenção primária. O que eu achei interessante aqui, quer ver? Não pode esquecer do CIAP aqui, o W78, senão não registra. Então, assim, ela também faz tudo direitinho, muito interessante. Retorno após onda roxa, então ela coloca tudo, né? E ela ela se deu tão bem com o ESUS que ela que treina pra gente. Então, olha só, desde quando a gente começou, como é que a gente já teve um aumento, né? A gente teve de atendimento de gestante. Lá no começo, eu não lembro que mês que é aqui, que eu recortei. Mas no começo, você vê que a gente não centralizava. Então, a gente não tinha essa profissional para ajudar. Não é que não centralizava. A gente não tinha ela para ajudar. Ela centraliza algumas unidades, as unidades tradicionais. Os PSFs, eles pegam por si. Mas olha como a gente teve um número maior de procedimentos que ela conseguiu fazer, né? Que ela conseguiu pegar de gestante, né? Então, assim, a gente tem um resultado muito positivo nesse aspecto. Só que a gente tem um resultado negativo em outro aspecto. Os profissionais que deveriam dar entrada na gestante, eles não estavam dando. Então a gente estava fazendo a consulta da gestante sem ter entrada dela no sistema.
Ou seja, não estava valendo de nada pro indicador. Valia para a intenção máxima nossa, que é a saúde da gestante e do bebê, mas pro indicador estava ficando ruim. Então, a técnica que eu falei, ou a estratégia que eu falei, foi utilizar o WhatsApp Business como ferramenta. Você pode ter 2 WhatsApp dentro do seu celular. O seu, do seu chip, e o WhatsApp Business ligado a um número fixo, que pode ser o número da unidade. Se alguém tiver essa abertura, quiser fazer, essa abnegação, pode fazer. Mas o ideal é ter um celularzinho velho, que eles te deem lá, que você leve, faça a vinculação do WhatsApp desse celular velho via Wi-Fi com o telefone fixo e você utilizar esse WhatsApp Business para fazer monitoramento. Uma coisa que a gente viu é que as respostas via WhatsApp são muito melhores, a adesão é muito melhor do que a feita via telefone. Às vezes a via telefone a pessoa não atende porque não está registrado na agenda dela, acha que é cobrança, né? Acha que é telemarketing, então não faz, não atende. E já o WhatsApp, ele vai ler, ele pode até não responder, não querer participar, mas está lá, você não incomoda tanto ele, e você registra, ele está registrado que você fez. Então, por exemplo, aqui, ó, no meu celular, tem o WhatsApp normal e o WhatsApp Business. Eu vinculei no meu celular no começo, porque a gente não tinha. A intenção nossa no começo era enviar o raio-x panorâmico que a gente tem no céu para as unidades. E depois a gente passa para o WhatsApp Web, que daí vai para o computador. Então, você acessar isso aqui, ó, você faz tudo pelo computador. Você começa a monitorar as gestantes pelo computador, pelo WhatsApp, no computador que você tem para trabalhar a PEC, para trabalhar curso, essas coisas que você já tem no consultório, tá? Então, esse aqui é o Centro de Especialidades, foi onde a gente utilizou para outras coisas também. Por exemplo, para avisar de consulta, evitar absenteísmo, para ver o pós-operatório também. Os pacientes, quando eles colocam na agenda o telefone, eles veem que tem o WhatsApp. Eles começaram a usar para outras coisas. Perguntar se tal pessoa está lá, perguntar se podia ir. Aí a gente tem que deixar alguns recados. E o WhatsApp Business permite isso. Você pode pôr várias coisas, salvar várias coisas no layout dele. Então, assim, aquilo ali, as gestantes principalmente, mas não só as gestantes, mas principalmente, são as experiências que a gente tem na atenção primária. Na atenção secundária, a gente faz a prótese no céu, tá? Então, a gente fez também um protocolo de monitoramento de prótese e reabilitação oral. Esse dentista aqui é o protesista. Então, ele vai ver o paciente que fez a prótese, se está tudo bem, o que está acontecendo. Aí já muda totalmente a estratégia. É por telefone, não dá para ser por WhatsApp. Então ele ligou, o senhor falou que o horário que estava para ele estava muito ruim, que ele não estava podendo ir, então que tinha que mudar. Então a gente fez isso com os últimos pacientes que a gente tinha feito prótese. Porque você não vai deixar uma prótese machucando, né? Então fizemos isso com os últimos pacientes que a gente tinha prótese. Claro que tem unidade de saúde da família que dentista ajusta também, mas não são todas. Como eu falei, a gente tem uma mistura ali de dentistas novos de saúde da família e os dentistas muito antigos daquela atenção tradicional que tem muito procedimento que eles não fazem. E também, no céu, a gente faz o acompanhamento dos pacientes com necessidades especiais. Então, esse aqui é o Dr. Vinícius, né, que é colega nosso lá, ele atende pacientes com necessidades especiais, ele precisou falar com fez uma videochamada com ela. Aí, isso aqui é ela agradecendo no WhatsApp, desculpa, no Facebook, ela agradecendo o contato que ele fez. Então, ele fez até com um modelinho, mostrando para ela como ela deveria continuar escovando e tal. A gente pode fazer isso, dá para fazer. Então, isso é uma experiência do céu que a gente faz de monitoramento, né? De orientação e monitoramento, tá? Mas o que a gente faz muito também é fazer o acompanhamento do paciente pós-tratamento, né? Esse aqui é um paciente hospitalar. Eu até coloquei aqui, ó, por exemplo, falei o nome dele lá, é Augusto, como que o menininho passou? Porque era uma criança, 10 anos. E o hospital lá, o hospital que a gente tem, o
PNE, né, odontologia hospitalar, ele não tem pediatria. Então, ele não atende abaixo de 12 anos. Esse aqui a gente conseguiu em outro hospital que tem no município. Só que assim, aí foi tudo adaptado. Eu levei um motor endodôntico para poder fazer o tratamento. Então, a gente fica super inseguro. Eu até coloquei aqui, ó, a gente publica para ficar... para mostrar que o SUS é potente, né, para mostrar a potência do SUS. Então, ele agradecendo que tinha dado tudo certo, mas assim, esse menino continua em acompanhamento, porque a gente não tem como fazer uma radiografia a todo momento nele, ele não senta na cadeira para eu avaliar como é que estão as restaurações. Então, assim, é um paciente que vai ficar em acompanhamento com a gente. Então, nesse caso nosso aqui, o monitoramento é para acompanhar como esse paciente está pós-tratamento, né? Utilizamos muito... Augusto. Oi. A Magnólia levantou a mão, eu não sei se foi sem querer ou... Magnólia, você quer falar? Eu acho que foi sem querer. Mas, Augusto, então, enquanto você toma água, passou ali o da prótese, mas eu queria te fazer uma pergunta. Eu vi que vocês monitoram para quando a prótese é entregue, né? A gente percebe muito nos CELS que os locais que fazem prótese, que entregam, não é difícil acumular a prótese ali, né? O paciente não vai nem pegar. Na última sessão, vocês utilizam esse monitoramento para essas situações também, para os pacientes que não vão pegar essas próteses? Sim, fazemos. A gente insiste muito. Aí é a hora de usar todo mundo que a gente conhece, né? Porque paciente que tem... Aí, olha como a saúde da família facilita a nossa vida. Paciente que tem agente comunitário de saúde, tá no prontuário dele, a gente manda atrás. O que aconteceu? Por que ele não veio pegar? Se ele tiver resistente, acontecer alguma coisa, a gente convence, liga para convencer ele, né? A gente não tem muita perda de prótese. Agora, de utilização, quebra, refazer, isso acontece com uma certa frequência. Então, esse foi o hospitalar, né? Os que a gente usa também, isso é de uma forma constante, a tele-interconsulta, ou a comunicação, a comunicação entre os profissionais, né? A interconsulta, isso de forma constante. Então, esse aqui é um dentista do PSF, ele falou, tô com essa lesão aqui, o que você acha? Aí a gente mostra ele não tem contato direto com o estomatologista, como eu falei, existem algumas resistências, mas assim, pra gente é muito fácil mostrar para o estomatologista, e aí ele já falou, não, pode marcar para vir. Aí ele tinha me mostrado um outro caso de edema muito grande, aí eu falei, eu acho, vem aqui primeiro, se precisar a gente vai para o hospital. Aí eu já mandei mensagem para ele de novo, Antônio, o paciente não veio. Aí ele falou assim, como assim? Porque ele estava preocupadíssimo com o paciente, um edema gigantesco, não veio. Às vezes foi para o hospital, aí ele entra em contato com o paciente, depois ele me responde o que aconteceu. Aí a gente sempre falando, coloca no prontuário. Todo esse contato que você teve comigo, coloca no prontuário, tá? Novamente, uma outra dentista, lesão grande, de outro município, né? Uma lesão aqui, com deslocamento do dente, sem sintomatologia, tumefação, o que faz? Vai ter que vir. Não tem jeito, esse caso não é para ir, esse caso é para o céu, então pode encaminhar para a gente, né? Ela sempre vai perguntando, esse aqui tirei para ver para ver uma prótese que tinha aqui adaptada, achou um dente incluso, também manda para cá. Então assim, tudo isso registra no prontuário. Caso de estômago constante, como eu falei, a gente não tem esse aplicativo que vai ter aí o Stomatonet ou de teleinterconsulta, a gente não tem por aqui. A gente faz essa regulação ou essa interconsulta paralela com os conhecidos, mas a gente dá acesso para o pessoal da nossa região aqui. O nosso CEL, ele é referência para 5 municípios, mas uma referência de estomatologia, de pacientes especiais, para 55 municípios. Então a gente dá acesso para eles. Esse outro caso aqui é um morador de rua. Isso aqui é o palato dele, gente. Olha só. Como é que vai? Para onde que vai isso aqui? Isso aqui é hospitalar, né? Não tem nem o que falar, não pode ficar parado. Então a gente ajuda eles. A gente tem um sistema de regulação aqui que chama SUS Fácil.
Então a pessoa coloca no SUSFAS, digita os dados e tenta transferir de um PA para outro PA de um hospital maior. Transfere de um hospital menor para um hospital maior. Por exemplo, um hospital pequeno aqui não tinha referência de bucomaxilo. O hospital queria referência de bucomaxilo. Só que assim, a regulação, ela não é fluida, ela não funciona de uma forma fluida. Você ainda precisa fazer alguns contatos. Então, mandamos a foto pro bucomaxilo, ele falou, nossa, esse caso não pode esperar. Aí fala com a regulação do hospital e a regulação libera. Né? Mas assim, isso a gente coloca em CIB todo momento que a regulação ela está deixando a desejar nesses aspectos. Tá? Outros casos, então esse caso, no começo da pandemia, o menino caiu, quebrou esse dente, quebrou esse. Aí a dentista ficou insegura com relação ao atendimento, porque estava no começo da pandemia e tal. E no CEL a gente já tinha mais condições, e eu já tinha EPI, todo mundo tinha EPI, né? Mas eu já estava mais segurança, falei, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Mandei esse menino para lá, eu mesmo atendi no centro de especialidade. Esse outro caso aqui, de um outro município também, paciente sindrômico, venezuelano, eu acho, foi encaminhado para a gente, para discutir o caso, como é que a gente faz aqui? Não, pode mandar, esse caso tem que vir. Já, a gente fala assim, ele, na gestão da fila, ele salta a fila, né? Ele não tem fila. Um outro caso também de urgência, o menino caiu, o que eu vou fazer aqui? Aí, vamos resolver também. Então, assim, essa teleinterconsulta, isso aqui parece que é rotina nossa, né? E é uma rotina, só que assim, agora a gente tem código para colocar, né? A gente pode colocar também esse código de monitoramento, de acompanhamento do paciente, né? Porque a gente está fazendo contato com o profissional. Aqui, esse caso aqui, também fui eu que fiz. Esse caso que foi engraçado, que foi no pronto-socorro. Então, assim, eu não foi um feriado, eu não vou para o pronto-socorro normalmente, mas eu tive que ir. Lá não tem, aqui na minha cidade, eu moro numa cidade pequena, não é Varginha. Lá não tem material de odontologia, eu não tenho consultório mais. Eu consegui com um amigo o foto dele, e eu tive que fazer a contenção aqui utilizando a agulha da seringa. Aqui até ficou um pouco, eu não consegui descer mais esse dente, ele até ficou um pouco mais para cima. Ó. Aí depois a gente trocou a contenção aqui, ficou mais bonitinho, né? Mas então são os casos que aparecem. Mesmo assim, caso de monitoramento, fez a exodontia, ela mesma tirou foto, tá dando edema, o que será que pode ter acontecido? O caso do acompanhamento de oncologia. Então, faz a oncologia no Hospital Bom Pastor, depois vai acompanhar o dentista lá do outro município, está acompanhando. Esse caso aqui, ó, caso de visita domiciliar. O agente comunitário de saúde, ele identificou que o paciente acamado tinha um machucado na boca. Quem identificou, na verdade, foi o cuidador. Tirou uma foto, mandou para o dentista. O dentista falou, não, esse caso a gente precisa mexer. Mexeu, carcinoma, aqui não teve nem erro. Esse paciente, ó, como é que vai fazer ele deslocar até... Ele tem problema respiratório, né? Como é que vai fazer ele deslocar só para fazer uma avaliação? Não, já pega tudo que ele tem, vamos fazer uma análise, que tipo de asa, classificação de asa que ele para ele vir e a gente já fazer o procedimento. Né? Esse outro aqui também mora na roça, vamos fazer o acompanhamento dele, vamos fazer tirando foto. Pede para ir tirando foto do lábio para a gente poder acompanhar. Né? Então, assim, a gente vai fazendo esse tipo de coisa. Uma fratura de dente que aconteceu, começou a fistular, vai ter que atuar? Claro, gente, a gente precisa atuar, nesse tipo de coisa. Então, assim, nesse meio tempo aí, alguns pacientes nossos agravaram. Olha esse aqui. Né? Como não é a pericoronarite não é urgência. Mas tá doendo. Não, mas não é urgência. Faz um bochecho aí, não deve ter nada aí, não posso abrir sua boca. Aí o que virou? Pericoronarite, tá? Depois teve que fazer exodontia, essa moça ficou internada de UTI, acho que 30 dias. Olha o jeito como é que ela saiu. Essa outra também, uma exodontia, o pós-operatório dela, como é que ficou? Então, assim, você precisa comunicar, né? Ela mandou a foto do pós-operatório, a gente perguntou como é que ela estava, ela falou, inchou muito, não estou conseguindo abrir a boca, teve que também fazer hospitalar e internou para fazer drenagem externa. Tá? Fratura de mandíbula, fratura com colega,
né? Aí a moça, um outro colega manda, e aqui eu tive até auxílio para fazer a drenagem, para tirar o dreno, porque daí tirou em outro município. Auxiliou para tirar em outro município. Então, tudo isso feito por tecnologias, né? Tira foto, manda, o que eu faço aqui? Me ajuda aqui, esse paciente vai dar entrada aí, você acha que ele pode esperar? Ele precisa de uma consulta agora, né? Tudo isso anotado no prontuário. Outros casos também, tudo caso que agravou por não atuar no momento correto. Esse aqui foi fácil, ó. Esse foi tranquilo, foi drenagem externa, mas a gente mesmo fez. Né? Mas esses casos tiveram que entrar em hospital, ó, Santa Casa. Então, entender? É assim, a gente precisa, essa comunicação, ela se torna mais rápida. Como a gente não tem essas outras possibilidades, a gente criou um sistema paralelo. Ele tem hora que é cansativo, mas assim, ele funciona. A gente tem conseguido bons resultados com ele. O problema nosso aqui, ó, por exemplo, é privacidade do paciente, fechar, esconder. É você não transmitir dados do paciente. É você deixar ele ciente que você está fazendo isso para tentar resolver mais rápido. Paciente especial, paciente com necessidades especiais, com enxerto de pele aqui, deu um edema por causa de um dente que estava infeccionado, por causa de uma infecção odontogênica. Olha o que evoluiu. O enxerto de pele não deixou drenar. Então, como não drenou, a pele necrosou. Ele conseguiu drenar só no céu, a gente segurou ele e fez uma drenagem aqui. Mas a pele necrosou. E assim, ele é de outro município. Como que a gente faz? Ele é paciente especial, tem que segurar, fazer tudo certinho. Ficar tirando ele da zona de conforto dele a todo momento? Não, vamos trocar o curativo no lugar de origem. Fomos orientando, foi trocando o curativo no lugar de origem, olha como é que ficou. Ele perdeu o enxerto, mas a cicatrização ficou muito boa. Isso aqui tem foto final, mas eu não tenho ela aqui. Né? Esses outros casos de gengivite ou granuloma piogênio, esses casos que vêm da atenção básica, como é que eu faço aqui? Caso de paciente especial, trauma, perdeu o dente, tentamos colocar de volta, não deu, perdeu. Rânula, anquiloglossia, tudo isso a gente vai orientando e vai tentando dar a melhor resolução possível para esses casos, tá? Então, assim, a grande parte das coisas que a gente faz é principalmente essa consultoria, essa teleinterconsulta, né? Que nos ajuda a regular o acesso à secundária ou mesmo tirar a dúvida de algum paciente. Então, uma sexta-feira, 3 horas da tarde, me manda uma mensagem de WhatsApp, um colega. Nossa, tô com um paciente aqui com edema no palatino, eu acho que é o lateral. Eu falei, cara, edema na palatino? Pode saber que é o lateral. Testa ele. Ah, mas não vai drenar, não tem radiografia, não sei o quê. Acessa ele, tenta trepanar. Acabou. Medica, coloca medicação intracanal, lava bastante, irriga, e é isso que tem que fazer. Então, assim, essa troca de informações, ela é feita de forma constante. Mas ela é fluida? Ela existe, assim, tranquilamente? Com alguns profissionais, sim. Então, assim, eu estou sempre aberto, sempre discutindo os casos, um outro colega também, mas tem alguns que não aceitam. Então, o que eles fazem? Eles botam lá, encaminho para tal lugar, encaminho para tal lugar, encaminho para tal lugar. Eles só fazem isso. O paciente fica pulando de um lugar para o outro. Às vezes, não dá tempo de atender ele naquele momento. Ele vai ter que ser reagendado para outro lugar. Gastou 2 ônibus para ir no outro lugar, 2 ônibus para ir no outro e não foi atendido. Então, assim, isso daí encurta caminho. A tecnologia é justamente para isso, para encurtar os caminhos para a gente. Né? Eu acho que utilizando da forma correta, ela está sendo muito bem-vinda. A gente precisa evoluir muito, a gente precisa fazer o monitoramento dos outros pacientes que a gente não tem feito nas unidades básicas. Mas a gente tem sofrido com a demanda reprimida também. A gente tem sofrido. E eu fiquei devendo aqui uma apresentação que foi feita na CIB de São Paulo, com que é da Fernanda Tricoli até, depois eu posso até mandar para o Edson. A apresentação dela que ela disponibilizou para o pessoal, para os coordenadores do Estado de São Paulo, com um gabarito, assim, com uma ideia de agenda. Então não tem mais aquela agenda, mas tem a agenda. Enquanto está fazendo, você fez o atendimento, aí tem que ter aquele intervalo para o consultório, para baixar o aerossol, tem que ter aquele intervalo para limpeza. Naquele intervalo você vai fazer os monitoramentos. Então, assim, ela dá direitinho uma possibilidade de agenda
pro dentista. Eu não apresentei aqui, mas eu tenho esse documento, eu posso mandar depois, se vocês quiserem, porque ela disponibilizou para o pessoal de São Paulo, tá? Então eu posso mandar. Então esse aqui eu coloco que é a equipe do CEL, né? Porque é onde eu trabalhei mais tempo e onde a gente conseguiu tirar foto. Mas Varginha é muito mais que isso, é a equipe do CEL, mais a equipe da atenção básica que a gente está tentando ampliar. A gente tem o CEL muito bem estruturado, mas a atenção básica a gente ainda está lutando para ampliar, porque a gente sabe que a maior parte dos problemas é resolvida na atenção básica. E deixando sempre essa fase que a boa qualidade de saúde com muito ou pouco recurso reside no coração e na alma dos profissionais de saúde. Sem bons profissionais, sem profissionais envolvidos, sem profissionais atentos, estudiosos, você não faz saúde. Você pode ter a melhor estrutura que for, você não faz. Então, assim, ideias, eu tenho um dentista que tem umas ideias mirabolantes, ela sempre está fazendo coisa diferente. Tem outros que você precisa dar uma cutucada, mas eles vão também. Então, assim, a gente precisa de profissionais que se interessem pelo serviço. Eu deixo aqui meu e-mail, quem quiser trocar alguma ideia, minha rede social também, às vezes eu coloco algumas coisas de saúde bucal, e um momento que eu fiquei muito feliz, eu nem estou aqui, mas eu fiquei muito emocionado mesmo, que foi o momento que foram vacinados os dentistas, os auxiliares, o auxiliar de serviços gerais, conseguimos que todos fossem vacinados. E isso já faz algum tempo, o que nos possibilitou, a gente já estava atendendo inadiáveis, tal, a gente não parou totalmente, mas isso me deixou muito satisfeito. Então é isso, pessoal, eu agradeço muito a intenção, desculpa ficar falando tão rápido aí, é porque eu vi que o tempo estava ficando curto. Desculpa, porque é muito bom, Augusto, muito bom. Parabéns pela apresentação, por compartilhar conosco aqui toda a sua experiência. Tem uma pessoa aqui, Marci Gouveia, ela colocou uma pergunta. Tem outras que levantaram a mão, já eu passo para essas pessoas que levantaram a mão, não sei se foi sem querer ou querendo, mas Guto, aqui no caso ela pergunta, no caso, colocando o código desse telemonitoramento com a gestante, conta para o indicador do Previne, né? Então, isso foi uma discussão até que a gente mandou, alguns colegas mandaram essa pergunta para o Ministério, e parece que conta, que vai contar. Mas assim, o que seria interessante? Colocar o de telemonitoramento, e assim, junto com o monitoramento, você vai estar fazendo orientação. Você está fazendo uma teleorientação. Então, colocar a orientação de higiene bucal junto, né? Tem um monte de folder, imagenzinha, que você pode anexar. Às vezes não é por WhatsApp, né? Estou falando na realidade nossa. Mas você pode orientá-la também, escovar 3 vezes ao dia, creme dental fluoretado, não precisa ser creme sem flúor, gravidez não tem nada a ver, né? Esse tipo de coisa. Então, segundo informações, ia contar. Mas assim, eu não tive acesso a essa resposta, tá? Mas segundo informações, ia contar. Eu acredito que conta, também não sei se aqui ela pode falar, porque assim, quando a gente olha lá o material, né, dos indicadores, ele fala do atendimento odontológico, não vincula a nenhum procedimento específico, né, não vincula ali a nada específico. Então é um atendimento, você está fazendo orientação, você está fazendo, você vai marcar ali esse procedimento, né, de orientação. Então, eu acredito que ele entra como esse indicador não só por conta da teleconsulta, mas por conta da orientação que você está fazendo, né? Então, é importante fazer. Então, deixa eu ver aqui a sequência. A Bia, você quer falar, Bia? Fala aí, eu Bia. acho que o Augusto perguntou, porque eu tô de férias, minha mãe estava aqui mexendo nas panelas. Aí eu falei assim, mãe, apaga com as panelas para eu poder falar. Faz parte do sobre o indicador. O que acontece? A ficha de atendimento odontológico, onde a gente coloca o procedimento, você tem que abrir a ficha. Quando a gente vai computar o indicador do pré-natal odontológico, a gente puxa a ficha de atendimento odontológico. Ou seja, todo procedimento, como inseriu ali como procedimento, tudo isso tem valia na hora de mensurar o indicador. Então, é o que o Edson falou. O que a gente estava falando, e aí é uma coisa que a gente sempre fala, inclusive ali naquela parte do guia que você colocou, é que a teleodontologia ela não pode substituir o contato presencial na sua totalidade, porque a gente entende que tem gestante que você vai sim fazer o pré-atendimento clínico, orientar ela, mas que ela necessita de ter um contato presencial. Isso para além do indicador, né?
Porque a gente fala que o indicador é o número, mas o ser humano é mais que o número, né? Então a gente tem que observar essas outras questões. Então a gente coloca que a teleodontologia pode sim, nesse momento, né? Isso é uma questão que a gente ainda está discutindo em questão de sistema de informação, né? Da teleconsulta tá como um tipo de procedimento e não como um tipo de consulta. A gente também está construindo essa linha de como a gente vai pensar o sistema de informação nesse ponto, isso também está sendo construído, mas já adiantando, isso contabiliza. E a gente sempre fala para complementar com a consulta presencial, porque é isso, né? Não é porque eu atingi 100% do meu indicador que eu não vou fazer com que nenhuma gestante vá lá na consulta. E uma questão sobre essa questão do pré-natal, só não me alongando muito, é que a gente fala, talvez, nesses locais onde já tem um médico e um enfermeiro, para já otimizar esse deslocamento, né? A gente está em pandemia para já fazer, porque é isso. Muitas vezes a gestante sai do consultório do médico e do enfermeiro e a gente não insere ela no atendimento odontológico, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é urgente da gente começar a dialogar. A gente é uma equipe multiprofissional, né? Estratégia de saúde da família, eu gosto de falar estratégia de saúde da família, eu não gosto nem de falar equipe de saúde bucal, não que eu... É porque quando a gente fala equipe de saúde bucal, a gente parece que a gente é outra caixinha, como sempre fomos colocados, né? Então, eu sempre falo, a gente está dentro do processo de trabalho da saúde da família. Então, os usuários são os mesmos, os pacientes são os mesmos. E aí a equipe tem que coordenar o cuidado, né, com todos ali. Desculpa me alongar muito, gente. Que é isso, Bia, obrigado. Obrigado, Acho que é muito importante isso que você traz também. Eu concordo com ela. As pessoas... Tem uma coisa assim, uma vez, eu acho que eu já falei numa outra palestra, que eu participei em Sergipe, porque lá na descrição do indicador fala assim, no mínimo, a cada trimestre, algo assim. E aí as pessoas ficam perguntando, então eu tenho que atender essa pessoa a cada trimestre de gestação, no final da interpretação. Então eu tenho que atender a cada trimestre? Não sei. Pode ser a cada semana, pode ser a cada 15 dias, pode ser a cada 4 meses, vai depender da necessidade, né? Então acho que nós, enquanto gestores, profissionais da saúde, a gente tem que ficar atento a isso. Não é impossível o Ministério, o Estado, dar uma orientação que seja geral para todo mundo. Vai depender da necessidade, né? Tem 3 pessoas aqui com a mão levantada. Iava Câmara, que eu não sei se foi sem querer, Iava, mas você quer falar? Tá desligado seu microfone, Iava. Tá, eu tô achando que foi sem querer. Fernando, você quer? Você tá com a mão levantada aqui. Sim, quero sim. À vontade, Fernando. Eu queria falar com o Augusto a respeito das urgências nos céus, no caso. A gente trabalha aqui no céu de Cruz das Armas, que existe a urgência só a partir das 19 horas. Antigamente eram as 24 horas. À medida que vai passando o tempo, os dentistas vão se aposentando, a gente fica com a quantidade reduzida. E o grande problema que eu aprendi no Exército, eu trabalhava no hospital, e chegou o comandante com o dente quebrado, né? E eu não tinha como dizer ao comandante que dente quebrado não era urgência, tive que fazer a restauração. No caso do céu, o problema maior é que, como é demanda espontânea, e você sabe que as pessoas começam, não, lá no céu do dia, já na noite, tem o dentista na urgência, faz restauração, quebrou o dente, está quebrado. Como é que a gente tem que fazer isso? Porque a gente sabe que tem uma questão de bom senso também, mas já aconteceu aqui, de um paciente reclamar porque uma dentista fez a extração e a outra não fez, né? Aí, mas o pior não é nem ele dizer, essa não fez, não era assim. Ela não fez em mim por quê? Porque a outra é melhor do que eu, entendeu? Aí como é que a gente faz com essas situações? A gente, no nosso céu, a gente não atende urgência, né? Mesmo nessa época de pandemia, a gente estava com referência para os casos mais graves. Então, assim, parecia uma exodontia, ia para o nosso céu. E a gente não tem essa de atender à noite, sabe? A gente vai até às 5, até às 4h30. Mas eu sou desses também de bom senso. Sempre bom senso. Mas você precisa de um protocolo, né? Você precisa se apoiar em um protocolo. Porque senão você vai criar, cada um vai fazer de um jeito e aí vai ficar ruim.
Mas a gente tentou colocar na cabeça do pessoal o seguinte: a gente sabe que urgência é muito limitado. Depois que a gente ganhou corpo em EPI, cuidados das salas, a gente conseguiu fazer tudo, a gente falou assim, ó, a gente tem a possibilidade de fazer mais coisas que só as urgências. Então, assim, dependendo de um dente fraturado, ele cortando sua língua, aquilo ali é uma urgência, né? Aquilo ali é uma urgência. Então, é um inadiável. Uma cárie ativa é inadiável. Então, a gente precisa aliar as orientações, porque daí tem quadro da ADA, tem quadro do Ministério mesmo, falando o que é e o que não é urgência, protocolar isso e fazer uma reunião de pactuação com os profissionais, né? Pactuar com os profissionais, falar, ó, esse caso tem que ser feito, esse caso não tem que ser feito, esse caso pode aguardar, esse caso vai ser feito agora, esse caso não vai ser feito agora. E o dentista, mas assim, tem casos que o dentista tem autonomia, a maior parte dos casos o dentista tem autonomia, né? Se ele começou o atendimento, ele falou assim, não, tem uma raiz aqui, eu vou fazer o acesso endodôntico, vou só liberar o canal aqui. Só que ele falou, não, vou liberar o canal, daqui a um tempo você vai tomar anestesia e vai ter que tirar esse dente. Então eu vou tirar de uma vez, né? Tem isso. Então virou o que era um procedimento, vamos dizer assim, de urgência, porque tem gente que acha que não faz exodontia na urgência. Tem isso também. Tem gente que acha que não faz exodontia na urgência. Mas se virou, você vai dar 2 anestesias na pessoa. Então, eu acho que é bom senso, mas tem que ser pactuado e tem que ter protocolo, né? Eu acho que aí facilita, não resolve. Eu já descobri que tudo isso não resolve, mas facilita. Obrigado. Legal, Fernando. Lídia Lima está com a mão levantada, eu não sei se foi sem querer. Você quer falar, Lídia? Sim, boa tarde, né? Desde já agradecendo a Augusto, né, pelo belíssimo trabalho desenvolvido. E eu estou na coordenação aqui do município de Caporã e nós estamos planejando aqui desenvolver o PSE na escola de forma online, né? E aí, minha dúvida, aproveitando, né, que tem o Augusto, você, a Bia, né, todos vocês aí, o Marcílio, minha dúvida é como inserir, na verdade, como justificar essas palestras pelo sistema. Nós já utilizamos aqui, todo mundo já está informatizado, né? Já o PEC já é virtual. Essa eu vou deixar para eles, viu? Porque a gente fez também, eu acho que deve lançar como procedimento de educação em saúde. Né? Eu acho que dá para lançar como procedimento de educação em saúde. A gente fez uma parceria com a educação no seguinte sentido. A gente produzia conteúdo para eles e eles colocavam no portal da educação. Só que tem muita gente que não assistia. Eu achava mais legal a gente fazer vídeo mais curtinho e mandar para os WhatsApp das crianças, dos pais. Mas aí eu fiquei em dúvida de como lançar também. Então, aí o que acontece? Eu estava olhando lá no sistema e tem um campo que você coloca o INEP da escola. Mas aí, no caso, ficaria o INEP se fosse realizado na escola. E aí a dúvida a gente não está fazendo na escola, né? Está mandando para a escola, mas de forma virtual. Se registraria da mesma forma, era essa a minha dúvida. Eu acho que deve registrar, senão vai perder. Não tem, ou o Ministério criar o campinho ali, né, na próxima atualização, para fazer online, fora, né? Fora da escola. Porque senão a gente não vai conseguir fazer nada. É verdade. E na ficha do ESUS tem lá o PSE, né? Que você pode marcar e a atividade vai ficar direcionada para essa ação, né? Inclusive, na portaria 526 foi criado o código, né, de orientação, higiene bucal e tal. Eu acho que pode ser registrado lá também. Oi, gente. Sobre esse caso específico, o PSE agora ele está com uma orientação justamente por conta da pandemia das atividades, manutenção das atividades de forma virtual, né? No campo da saúde bucal, é importante a gente entender que a gente, assim como está acompanhando o que está no guia de suspensão das atividades coletivas de forma presencial, né? Porque a gente entende que é um momento muito desfavorável quanto a isso. Quanto à questão da marcação, é igual o Augusto e o Macaiba já tinham falado, tem procedimentos relacionados à orientação de higiene.
que lá na ficha CDS, no verso dela, você pode inserir procedimentos que a gente fala da tabela SIGTAP. E aí você pode inserir os procedimentos. De toda forma, eu acho que foi Lídia que perguntou, né? Eu vou colocar o e-mail da COSAB, Lídia, para você enviar o e-mail, porque tudo isso, a gente tem uma coordenação de saúde bucal e a gente tem a coordenação do PSE. Algumas coisas são um pouco específicas, né, de cada coordenação que lida com a resposta quanto a isso, mas às vezes a gente dá uma resposta em conjunto para você, porque essas questões de atividades coletivas no âmbito virtual é algo muito novo que a gente está vivendo, né? A gente, assim, como a teleodontologia em si, então, assim, é isso, o sistema de formação, igual o Augusto falou, ele ainda tem muito para se adequar, para vislumbrando atender todas as questões todas as possibilidades que a teleodontologia dá nesse quesito. Então, eu vou te pedir para mandar, justamente porque em alguns momentos a gente pode acionar a equipe do SUS também, que pode dar uma resposta em conjunto com a gente, ou talvez eles estão pensando já em colocar em algum momento, alguma atualização, e a gente dá essa resposta em conjunto. Tá ok, grata, Bia, grata, gente. Legal, Bia. Eu tinha combinado aqui, a Bia botou aí o e-mail da coordenação, tinha combinado aqui, acho que com o Augusto, né, a questão das nossas 2 horas também. Estamos chegando ao fim, eu não sei se o Marcílio queria falar mais alguma coisa, o Augusto também, mas antes de vocês se despedirem, eu queria a Cristine, tá. Ô Marcílio, então, você vai fazer pergunta? Deixa eu só passar para Cristine, daqui a pouco você fala, pode ser? A Cristine tá jóia. tem um negócio, beleza. Um presente aí que ela quer mostrar. Oi, boa tarde, colegas. Boa tarde, Edson, Marcílio, doutor Augusto, aqui fiquei encantada com a sua palestra. Obrigado. E Marcílio já tinha me provocado das outras vezes, eu fiz uns versinhos aqui. Tarde de uma sexta-feira, na tela o doutor Augusto, aprendendo sem ter custo, numa aula sem canseira. Curso que abriu dianteira para teleodontologia. Distância que se alia, facilitando o trabalho. Seguindo sem embaralho em tempos de pandemia. Embora a teleodontologia não tenha vindo para ficar, né, não só independente de pandemia, então foi maravilhoso esse momento. Que surjam outros, né, que a gente possa aqui estar comemorando esses avanços da Odonto. Um forte abraço para todos. Legal, Cristine, muito obrigado. Muito obrigado. Nossa, então, muito legal, Cristine. Eu posso depois publicar? Obrigado. Marcílio, então, vou passar a palavra para você, mas, gente, não quero agradecer a todo mundo, agradecer ao Augusto, mais uma vez, essa parceria. Foi um prazer reencontrá-lo, Augusto, e reencontrá-lo todos. Então, forte abraço, parabéns aí por todo o seu trabalho. E, Marcílio, aí com você, e depois a gente finaliza, então, com o Augusto. Certo. Dizer para Augusto, né, Augusto, aqui nas nossas lives aqui, a gente tem algumas coisas, assim, diferenciadas, né? Na live passada, na última, a gente teve um início e fim ao som de um violão de um dos dentistas, sabe? Tem muitos artistas aqui no nosso meio, e Cristine é uma cordelista de mão cheia, e ela já faz apresentação aí pelo Brasil afora, e esse trabalho você veja que faz de repente mesmo, né? A coisa surgiu, a inspiração, ela fez na hora, né? Lindo. E dizer também que aqui na Paraíba a gente tem uma cobertura tanto de saúde da família e saúde bucal, assim, muito grande, né? Nós temos em torno de 98, 97 e pouco de saúde da família, e saúde bucal 90, quase 93%, né? Então, a gente, basicamente, todos os 223 municípios da Paraíba têm a estratégia de saúde da família, saúde bucal, né? Como trabalho, né? E aí, nesse sentido, esse teu trabalho que tu vem realizando aí, da forma como você mostrou, serve de inspiração, né, para todos eles. São municípios, na sua maioria, 80% abaixo de 30 mil habitantes, né, municípios pequenos. E as ferramentas a ser utilizadas, né, pelo que eu entendi, são coisas simples, né, que é a questão do celular,
tem essa do celular business, que eu achei interessante, que você pode estar acoplando a um telefone fixo, né? E a elaboração de instrumentos como esse que vocês elaboraram aí, para estar fazendo o registro dessas ações, né? Inclusive, eu já tinha visto aqui, eu vou até socializar com o pessoal, eu já tinha anteriormente, ano passado, ano retrasado, passado para eles, que é um guia de saúde bucal lá de Sobral, onde eles têm lá um material e tem vários instrumentos de registro dentro de pré-natal odontológico, sabe? Desde 2006 que esse pessoal lá desenvolveu essas ações, são instrumentos legais. Aí o que eu queria saber de você, eu acho que os colegas também iam ficar felizes, é se você poderia disponibilizar para a gente esses instrumentos que você utiliza aí, né, para que sirva de subsídio, né, para que cada um elabore o seu, que eu acho que o interessante é isso, é elaborar instrumentos que atendam às suas realidades, né? E a gente iniciar esse trabalho, né, que está sendo feito aí, que é possível ser feito, né? Eu acho essa questão da interconsulta uma coisa que a gente tem que colocar em prática. Eu acredito que algumas pessoas, alguns colegas já fazem isso lá no trabalho dos seus municípios, mas é importante a gente incentivar isso, estimular isso aí, né, que é uma forma de estar se ajudando, né? Mas eu queria parabenizá-lo, sabe, todo mundo aqui no chat, aqui, o pessoal elogiando, né, o trabalho, principalmente porque se trata de um município, né, uma realidade que se assemelha muito às nossas aqui também, né, em relação à saúde bucal, e foi muito legal mesmo essa tua apresentação aí nesse sentido aí. E a gente espera contar com você outras vezes aqui, né? Agradecer aí a Edson mais uma vez por estar trazendo um convidado tão bacana, né? A todos os colegas, né? A participação de Ana, tem Sandra, que foi coordenadora lá do Espírito Santo, também está aqui presente conosco, viu, Edson? Sandra Schmidt, e ela ficou encantada também com a apresentação aí de Augusto. Então é isso aí, agradecer aos colegas e dia 27 temos encontro marcado para o lançamento do aplicativo, né, para câncer bucal, para estomatologia, né? Obrigado a vocês. Eu gostaria de agradecer o convite do Edson, a todas as palavras de vocês. Pô, eu achei fantástico essa iniciativa, acho fantástica a iniciativa que vocês têm aqui. Essa oportunidade de a gente discutir essas coisas da realidade mesmo, a gente sai um pouco da academia e a gente junta as coisas boas da academia, as residências, que eu achei fantástica essa iniciativa. Quero tentar copiar, vou ver como que vou fazer aqui. Parabéns Edson, Marci, para todo mundo que está participando, uma sexta-feira. Eu adorei os versos que a Cristine fez, vou colocar no meu Instagram para falar que, assim, a gente está cansado, é uma sexta-feira à tarde, estou moído, vou ter que ter, ainda terça que vem eu tenho a apresentação do conselho de novo, mas eu saio revigorado, sabe? A gente sabe que nada é fácil, que nada acontece de uma forma tranquila, mas a gente vai continuando e vê mais pessoas afim, isso dá um ânimo diferente para a gente, sabe? Eu acho que eu gostei, fico muito satisfeito de receber esses convites, eu gosto muito de participar e estou à disposição, sempre que precisar, dá um toque aí, que eu dou um jeito. Às vezes a aula sai de última hora, mas assim, assunto para falar eu tenho bastante, tá? E o material eu disponibilizo sim, disponibilizo a aula. O WhatsApp Business, eu tenho um canal no YouTube, que eu estou quase ganhando dinheiro com ele, já tem 44 inscritos. Então, se vocês quiserem dar uma passada lá, ele tem, como eu fiz o WhatsApp Business pro celularzinho lá. E tá na apresentação, tem o QR Code que cai nele, tá? Então, quem quiser dar uma passada lá, dar uma força, tem quase 44 já. Tá? Brigadão, gente. Valeu mesmo. Adorei passar por aqui e estou à disposição para quando vocês precisarem. Legal, Augusto. Uma próxima, passando essas coisas, queremos tê-lo aqui presencialmente, para você aproveitar aqui a nossa Paraíba. Forte abraço a todos, se cuidem, um bom final de semana. Valeu, até a próxima. Tchau, pessoal. Muito gratidão a vocês.